Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Cleiton Silva, sou a voz do podcast Brasileiro Gringo. Nesse podcast, você que acompanha a gente há algum tempo, você já entendeu que nós batemos um papo, conversamos, descobrimos, nos encantamos com histórias, vivências, com experiências de brasileiros que decidiram viver a vida aqui fora, mais precisamente na região parisiense. E hoje, mais uma vez, eu tenho mais alguém da terrinha, como já dizia a minha avó, a Aline. Prazer estar aqui com você. Aline, um prazer é todo meu. Obrigado por vir, Eu que agradeço. tá bom? E vamos então começar do início, né? Olha que pleonasmo, né? É verdade, vamos começar do início, né? Vamos do início. Olha, a França para mim. Meu pai, quando eu nasci, 1980, hein? Vamos lá, voltar para 1980. Tinha como ideia, porque meu pai é descendente de libanês, a família toda dele é de libaneses, de me chamar de Abigail. E Christophe é um cantor francês, cantou Aline nos anos 80, né? Ele disse, não, ela vai chamar Aline. E aí, me chamou de Aline. Meu pai tinha uma paixão enorme pela França. Pela França? Pela França, é. Eu cresci ouvindo músicas francesas que hoje eu sei do que tá falando. Que legal. Quando eu era pequena, no sábado, era minha mãe arrumando a casa. Meu pai punha aqueles discos, era o vinil, né, das músicas francesas. Então, Gainsbourg, Piaf, eu ouvia as músicas. Nossa. Mesmo, meu pai tinha aquela coisa da cultura de um dia querer conhecer a França. Mas tá ligado muito com o Líbano, né? Porque também teve uma influência muito grande dos franceses lá, né? Muito, muito, muito. O meu pai, ele nasceu no Brasil, de mãe e pai libanês. Mas ele nasceu no Brasil. Filho de imigrantes. Filho de imigrante, batalhou muito, ralou muito, o pai dele, né? Lá, aí custou alguma coisa, lá eram 7 irmãos. E minha mãe, filha de um imigrante espanhol. Minha avó índia e minha mãe, filha de espanhol. O espanhol chegou lá assim que eu tô por lá, minha avó. Mas ele não casou com a minha avó. Né? Ele teve o filho, teve minha mãe com a minha avó, e depois ele voltou para a Espanha. Minha mãe é uma filha... De verão, vamos dizer assim? Com todo respeito à sua senhora mãe. De um espanhol que não ficou no Brasil, mas que se encantou pelo Brasil, pela brasileira, que era minha avó. E eu cresci com essa coisa. Minha mãe tinha vontade muito de conhecer a parte da família dela, daqui na Espanha. E o meu pai sempre gostou da França. Quando meu pai faleceu, eu estava na faculdade, e eu disse, nossa, eu tenho que aprender o francês. Ele faleceu e eu nem sei da metade daquelas músicas que ele ouviu, o que diz nas músicas. Só ouvia o som, né? Não sabia o que estava acontecendo lá. Nada. Eu fui batalhar uma bolsa para aprender o francês. Olha, eu pagava faculdade, trabalhava 2 turnos para dar faculdade à noite. E aí todo mundo dizia assim, você é louca, você vai fazer o que lá na França? Eu fiz, cara, eu quero aprender o francês. Meu pai morreu, ele faleceu, ele não conheceu a França. E eu disse assim, poxa, eu tenho que conhecer esse país. Eu não vou morrer sem conhecer o porquê que meu pai é tão apaixonado pela França. Então tá, batalhei essa bolsa de estudos para ficar 1 ano estudando aqui. Não passei no meu diploma de francês, hein? Não tive, não ganhei. Já moro aqui há 20 anos, falo bem francês, escrevo francês. Mas não passou diploma nenhum. Não passei, porque quando eu cheguei aqui, nossa, era muito complicado, porque eu só tinha bolsa. Então não tinha mais nada, não tinha como eu viver só com a bolsa de estudos, né? Então quando eu cheguei aqui, estudante, então tinha aquela coisa do quarto de estudante, mas no quarto de estudante era 4 meses. Então a bolsa era de 1 ano e meio, eu tinha que dar um jeito de me virar. Aí eu fui trabalhar. Peraí. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, um pouquinho atrás. Você é de onde? São Paulo? Você me falou, né? Nasci na Bahia. Você é baiana também? De Salvador, nasci de Salvador. E fui morar em São Paulo, fazer meus estudos em São Paulo. Minha família ficou na Bahia, né? Eu fiz vestibular e quis me virar e fui morar em São Paulo. E tinha amigos em São Paulo, tinha uma tia em São Paulo e fui morar em São Paulo e fui fazer meu vestibular, trabalhava para pagar minha faculdade em São Paulo. E quando meu pai faleceu, como eu disse, eu queria aprender. Eu disse, não, olha, não importa. E seus estudos? E não, eu quero aprender o francês. Ele morreu e ele não teve condições de conhecer a França. Ninguém na minha família nunca viajou para o exterior. Aí eu vou conhecer a França. Coloquei na minha cabeça. Colocou na cabeça. Coloquei. Contra todo mundo, né? Porque
Como que você vai fazer? Você paga a faculdade, você trabalha 2 turnos para pagar dois empregos diferentes para pagar a faculdade à noite. Como que você vai fazer para conseguir uma bolsa? E se você conseguir a bolsa, como que você vai lá? Nossa, nessa hora, assim, parece que eu penso realmente isso. Que quando aqui e aqui estão de acordo, Deus coloca o chão pra gente pisar. Não importa se dá um passo e vai. Vai na fé. Sempre eu falo para as pessoas, joga pro alto, vai na fé. Fecha os olhos e vai. Acredita no seu sonho, acredita no seu potencial. E todo mundo fala assim, mas como? Como? Você tem dinheiro? Como? Você trabalha de salário, você ganha 2 salários, paga a faculdade, mora com a sua tia. Como que você vai pra França? Uma amiga minha, no Brasil, disse assim para mim, muito amiga minha. E ela tinha, na época, a idade da minha mãe. Eu fiz um estágio na Polícia Federal. Uhum. E meu mestre de estágio era essa moça. E ela ficou amiga minha. E eu contava as histórias da minha vida, da minha família, né? E ela disse assim, Aline, olha, eu vou te ajudar. Eu fiz, não precisa, Deise. Ela disse, não, você vai pra França. Eu vou te ajudar. Ela me ajudou a conseguir a bolsa. Ela me ajudou com passagem. Quando chegou aqui, ela me ajudou um tempo. Eu consegui emprego. Olha, quando eu cheguei aqui, aí eu tinha esse quarto, né? Que ficava esse quarto. 4 meses. Nossa, eu fiquei com uma outra estudante estrangeira. Você veio fazer que universidade? Sorbonne. Sorbonne? A Sorbonne. Vim fazer francês na Sorbonne. Né? Não passei. Imagina. Eu não tenho vergonha de dizer, não. Seus discos não valiam, não chegavam a esse pronto. Eu aprendi o francês trabalhando de garçonete. E fui também trabalhar de voluntária no Resto do Cœur e na Croix-Rouge. Que legal. Porque quando eu cheguei aqui, eu disse, poxa, a melhor maneira de eu me integrar. Porque, na verdade, quando você vem como estudante, você fica junto com os estudantes estrangeiros, né? É muito difícil você integrar logo os estudantes franceses. Então, você fica naquele vão da residência de estudantes que é dedicado aos estrangeiros. Olha, eu morei com a menina, mas não tinha condições de morar com ela. Era muito porca. Pra falar a verdade. Tinha condições, 4 meses. Eu falei, nossa, morei 4 meses, não tinha condições. E aí eu fui trabalhar. Eu fui trabalhar porque eu tinha que manter essa bolsa. E eu queria continuar estudando. Na verdade, eu queria continuar porque eu queria me integrar. Eu queria aprender o francês, mas não o francês da universidade. Eu não estava ligando para ter um diploma e falar francês porque eu tinha um diploma francês. Eu queria, finalmente, estar no lugar onde meu pai queria ter conhecido. Eu queria ouvir essas músicas que ele ouvia, entender o que eles estavam dizendo dessas músicas. Por que ele me chamou de Aline, não de Abigail, que é me chamar de Abigail. Disse, graças a Deus, Christophe cantou a Aline. Ainda bem, meu pai ouviu o Christophe cantar a Aline. Se não... E tem muita Aline no Brasil. Mas, né? Normal, né? No Líbano também tem muita Aline. No Líbano tem muita Aline. É? Muita. E aí, eu vim. Nossa, eu passei 4 meses assim, foi complicadíssimo. Porque eu ia para as aulas, né? Mas assim, eu tinha que comer. Então, eu juntava, às vezes, almoçava no restaurante da faculdade, mas eu tinha que trabalhar. Então, eu consegui algum emprego de garçonete. E aí, meu quarto de estudante, não dá para morar com essa moça, não dava. Aí eu conheci uma alemã que ela trabalhava com coisa de moda. E eu trabalhando de garçonete à noite, como que eu ia estudar de manhã? Trabalhava até 3h30, 4h30 da manhã. Voltava para casa a pé do Grand Boulevard até Parque Monceau. Não é tão longe, mas é uma caminhada, 4h30 da manhã. 4h30 da manhã. Como que eu ia para a faculdade? Ia me levantar 7 horas para estar 8h30, na aula. Não tinha condições, não tinha. Então, eu tenho que escolher, eu vou trabalhar. Mas não, continuei porque eu queria ter o meu diploma de estudante, né? E nisso eu conheci várias pessoas, porque eu trabalhava à noite, então eu tinha outras meninas que trabalhavam, tinha os namorados das meninas que trabalhavam, tinha os amigos dos namorados que trabalhavam. E um dia, eu consegui esse quarto para morar com essa alemã, que trabalhava, mas que trabalhava na moda, então ela ia deixar de ser garçonete, porque ela tinha uma proposta melhor e tudo mais. Então, ela trabalhava mais de dia e eu trabalhava de noite. Então, ficava bom, porque a gente não se encontrava tanto, né? A gente mantinha o nosso apartamentinho, o nosso estúdiozinho limpo, arrumado. E ela tinha uma gatinha, muito bonitinha, que se chamava Amanda. Vou contar por que essa história. Foi como que eu fiquei aqui na França. Que eu pensei, bom, eu vou fazer vou terminar os meus estudos e vou embora para o Brasil. Trabalhei aquela coisa, né? E aí,
Um dia, eu cheguei de manhã mesmo. Eu cheguei cedo, logo antes da minha colocataria ir embora. Uhum. E aí eu vi um pacotinho assim enrolado no banheiro e um pontinho de sangue. Aí eu disse, Irene, cadê a Amanda? Aí ela falou pra mim, Amanda, je plantais cette chatte avec les couteaux à dents. Meu Deus. Nesse dia, eu disse, meu Deus, eu tô morando com um psicopata e eu vou ter que ir embora daqui. E fiquei assim, pra onde que eu vou? Nesse dia, eu peguei tudo, arrumei. E tinha uma amiga minha que tinha um namorado. E ela disse, vem pra cá, pra casa. Né? Tá, vamos lá pra cá. Foi pra lá. Fomos pra lá. Tá, aquela coisa, eu fui morar lá com eles. Aquela coisa, era namorado dela, virou meu marido. Mas não, eu não roubei namorado dela, não. Deixa eu falar, não roubei namorado dela, não. Tá? Tempo passou. Passou muito tempo. Eu tenho que explicar essa história direito. Uhum. E o tempo passou. Na verdade, eu fiquei morando lá. Terminei os meus estudos, comecei a trabalhar. E fui embora, voltei pro Brasil. Porque eu tava fazendo faculdade no Brasil, reabri minha faculdade no Brasil e aquela coisa. Com o tempo, 1 ano e meio depois, eu recebi uma mensagem do ex-namorado dessa minha amiga, né? Que tava lá no Brasil, aquela coisa. Eu pensei que tava até com ela, aquela coisa toda. E a gente se conheceu. Ele veio lá pra casa, aquela coisa da minha família. E a gente ficou muito próximo, muito, muito próximo. Ele me convidou para voltar aqui à França. Eu voltei, mas eu voltei como turista, né? Quase 1 ano e meio depois. Outro regime, outros 500. Outro. Olha, não Tomar tava... chazinho na torre, bonitinho. Eu não vi. Olha, outra coisa. Comer croissant, né? Não tava mais servindo croissant, tava comendo croissant, aquela coisa. E aí, foi aquela coisa, a gente ficou muito amigo, muito próximo um do outro. Ele falou, vem morar aqui. Eu fiz, não dá, eu tô terminando a faculdade, aquela coisa. Ele, não, mas vem, você gosta daqui, você já esteve aqui, aquela coisa, fica lá em casa. Aí eu fiz, poxa, eu tinha minha faculdade lá no Brasil, eu fiz, eu posso tentar validar a minha faculdade aqui ou fazer um pouco à distância, tem que dar um jeito. Eu vim morar aqui, vim trabalhar aqui, fiquei aqui, validei meus estudos aqui. São 20 anos. 20 anos morando aqui. Não foi fácil, né? Porque quando a gente vem morar aqui, o pouco do tempo que eu passei como estudante, eu aprendi o básico da língua francesa. Quando a gente trabalha à noite, dorme de dia, a gente vê pessoas, pratica um pouquinho, mas ainda não é aquela coisa do francês, né? E muitas pessoas pensam que se você casou com um francês, você tem toda a facilidade do mundo para falar francês ou para se instalar na França. E não é nada disso, porque na minha ideia era continuar sendo uma pessoa independente, que trabalha, que queria não depender de estar com alguém para poder viver daquilo ali. Então, eu fui trabalhar, igual. Aí eu fui trabalhar de novo, né? Fui fazer todo o percurso de novo, né? Do trabalho que ninguém quer fazer. Quando a gente chega aqui na França, a gente fala que o nosso trabalho de estrangeiro na França, né? Então, vai ser babá, a gente vai trabalhar com limpeza, vai ser garçonete, tudo isso. Até conseguir Você fez tudo isso aí? Fiz. Fui babá, fui garçonete, limpei banheiro, trabalhei de barmaid, tudo isso aí. Call center, tudo isso. Até conseguir validar os meus estudos aqui, que eu queria muito. Eu disse assim, poxa, estudei, tem que validar alguma coisa aqui. Porque... E uma coisa que muito me ajudou, por mais que eu sentisse muita falta, e eu sempre senti muita falta disso, da comunidade brasileira. E quando eu voltei aqui, eu já voltei de uma forma diferente. Eu não voltei como estudante, estando na comunidade brasileira. Eu voltei, então eu estava sendo acolhida por um francês. Então eu não tive contato com a comunidade brasileira. E na época era bem menor do que hoje, né? Bem menor do que hoje, bem menor do que hoje. Portuguesa, sim, porque me ajudou muito no lado de trabalho, essa coisa toda. Mas no início, não. Era realmente... E aí que é aquele choque de realidade, né? Que a gente já não é mais estudante, a gente não está mais naquela vida de oba-oba, é a realidade mesmo, então a gente tem que trabalhar para viver, né? Aquela coisa eu sou estudante, eu posso voltar para o meu Brasil. Não, já tinha aceitado de vir, então agora... Agora aguenta. Agora vamos levar a coisa para frente, trabalhar mesmo. E a realidade é bem outra, né? Quando a gente
porque o choque de cultura é muito grande. Muito grande. Todo mundo pensa, das pessoas que me conheceram no Brasil, que a gente chega aqui e vive como a gente vive lá. Não é isso. Tem aquela sensação de que a gente vive aqui. Não, a gente vive. Não, a gente não vive como a gente vive lá. Eu dizia muito isso para minha mãe. Eu fiz, olha, meu primeiro exercício foi observar e agir como. A gente recua, observa e age igual. Aquela coisa das maneiras mesmo de comer no sol, por exemplo. Uhum. Nossa, eu não vou comer no sol. Você já comeu no sol lá no Brasil? Sabe o que você tá falando? Eu lembrei uma coisa, assim, foi muito... Várias coisas, claro, né? Quando eu cheguei aqui também tem um tempo muito parecido com o seu, na Europa. Eu lembro que, em 2009, 2010, a gente tinha um estúdio em Esplanade La Défense. E, cara, um dia eu saí, um domingo qualquer, durante a semana, não sei porque eu não fui trabalhar, eu saí, andei na Esplanada, meio-dia. Todo mundo, porque ali só tem birro, só tem escritório, né? Então são só pessoas engravatadas, vamos dizer assim. Todos eles com a marmitinha comendo no sol. Eu achei aquilo, gente. No sol. Que doido que é isso. Peraí. Eu não conseguia processar a informação que a mim chegava naquela hora. Você tá entendendo? Eu não conseguia. No sol, marmita. Porque a gente quente, vende. Nem me fala desse negócio de sol quente. Porque assim, pra mim aquilo era muito embaraçoso, né? A gente vem de uma sociedade, a gente vem de um lugar onde. Poxa, o pessoal do escritório vai comer no restaurante da melhor qualidade. A gente não sai com saco plástico na mão com a quentinha dentro de jeito nenhum. Nunca, tá entendendo? É até vergonhoso. É verdade. No Brasil pelo menos quando eu saí, quando eu estive, era muito vergonhoso, né? Você tem uma marmita. Até dentro do metrô, já vi pessoa, comendo. Mandando ver, meio-dia, a hora de comer, e a comida fria. Falou, gente, putz, não dá não. Sabe essa coisa da cultura? Era o meu marido, era comprar papel higiênico e sair segurando assim o rolo. Todo mundo tranquilo. Você faz hoje. Tranquilo, mas no começo... Eu fiz isso no Brasil. Que isso, gente? O papel higiênico que você bota dentro da sacola, plástico, esconde. Você não, que mentalidade. Você não mostra. Todo mundo vai usar o negócio. É uma coisa tão diferente, não é? É completamente diferente. Chega aqui, tem aquele choque de cultura de comer no sol. Não comer no sol, gente. Verdade. De ir pra praia, assim, os pais deles são da Normandia, não tem nenhum sombreiro, estica assim, bota no sol e senta torrando, e come ali no sol. Não é possível, eu não vou comer no sol. E frio, né? As coisas do jeito que tá ali. Aquela coisa é diferente. Esse choque é muito grande, do lado bom e do outro lado também, né? Porque a gente rala pra caramba. Assim, eu penso mesmo que conseguir as coisas aqui é mais fácil do que no Brasil. Eu penso. Totalmente. Somos da mesma. Só que a gente trilhou um caminho, assim, de resiliência que permite isso também. Eu penso também assim. Sim. Mesmo que tenha pessoas que nos ajudem, que agregam, que vão contribuir para que aquilo aconteça, e que existe essa facilidade maior aqui, tem essa parte da resiliência. Da gente estar aqui e dizer assim, não vou abandonar agora e voltar para o Brasil. Não, eu tô aqui, eu vou fazer. E vai dar certo, e vai ter que dar certo. Sempre aquela coisa vou fechar o olho, eu vou pisar e o chão onde eu vou colocar. E eu vou, né? Tem a dificuldade, tem, mas é aquela coisa de não abandonar. Não abandonar. Todas as pessoas que eu conheci da mesma época, que vieram para cá e que estão aqui, tem essa mentalidade de não tem por que abandonar. Já começou, vai. E tem aquela coisa também de se você está aqui, porque você quer também poder proporcionar melhor para sua família no Brasil. Eu tinha essa vontade, sempre tive essa vontade. Porque eu vejo ainda hoje como as coisas são difíceis no Brasil. Né? É um país que eu amo, meu país, mas... Nossa, a realidade a realidade, não é? Não tem como você esconder isso. E quando chega aqui, a gente quer dizer assim, poxa, eu consegui. E agora eu posso ajudar minha família, agora eu posso, né, fazer alguma coisa pelos meus. Da maneira como eu estava lá, nem conseguia, não podia. Então, daquela coisa do sonho de aprender o francês. Porque, na verdade, no início,
era uma ideia tão louca, assim, tão irreal pra mim. Eu quero aprender o francês. Tá, e aí? Que virou... Não, você vai morar na França, vai viver lá, vai ter um filho lá. Passa sempre na minha cabeça, assim, da ideia do início, que era aprender o francês porque meu pai morreu. E quando eu cheguei e disse, não, agora é real. Tem que continuar. Tem um dia mais... Eu não vou embora mais, não vou voltar. Se eu for embora pro Brasil, poxa, não quero abandonar agora. E conseguir fazer as coisas, sabe? E ter essa facilidade de que aqui as coisas são talvez mais fáceis de conseguir. Uhum. Tem uma facilidade, né? Acho que assim, é que muitas pessoas que quando vêm pra cá ou quando ouvem a gente falar dessa facilidade, às vezes não conseguem entender, mas assim, tá um pouco mais, sabe, fácil no sentido de que, poxa, se eu quiser... Eu posso. Se eu quiser, se eu bater o pé mesmo, eu compro uma Porsche. É verdade. Você tá entendendo? Essa coisa, assim. E, infelizmente, no Brasil, você pode bater os 3 pés, chamar sua família inteira pra bater o pé, vocês vão comprar Porsche. Você os pés, as mãos, a cabeça, tudo todo que você quiser. Mundo não vai comprar Porsche. Não. Tá entendendo? É verdade. Se a pessoa colocar aquele negócio na cabeça dela e ela ir atrás, como você falou, com essa resiliência. Porque, uma coisa, palavra nova, né? Eu sempre falo isso aqui, palavra nova, porque não é o que eu resiliência, não, era suor mesmo. Força de vontade. Força de vontade, querer. Força de vontade. Se você tiver isso aí, você vai conseguir, Isso. né? E a gente vê muito, assim, eu fico olhando muito a história das pessoas que vieram um tempo atrás, ou... como eu, como você e mais para trás, que parece, né, a gente passa a ver que foi um período muito mais complicado pela falta de tantos outros brasileiros, Sim. Não de tinha repente, internet como a gente tem hoje, sim. Não tem as aplicações como a gente tem hoje, né? Eu me lembro que eu escrevia carta. Caramba. 20 anos atrás ainda era a lettre de motivação. Aham, é verdade. Não é aquela coisa manuscrita ainda, não tinha porque telefone caríssimo naquela época. Era verdade, não tinha essa coisa. Não tinha todo mundo que tinha telefone ainda e tal, foi começando a... Era o e-mail, a gente tocava um Tava e-mail. começando a melhorar as coisas, Isso, é verdade. Isso, Começando a chegar o Orkut, não sei o quê, que começou a entrar isso em 2000 e... Orkut foi já era antes. 2003, 2004. Isso, 2004. Essa quando eu época vim pra começa cá, a aparecer isso. Já tinha internet, já tinha e-mail. Isso. Já conseguia fazer, mas não era para todos. Não. Mas imagina aqui, né? Aqui já existia Facebook, mas no Brasil não era tão conhecido não ainda. Tinha nada. Aqui era aquela... Era bem... Era outro mundo. Não é como é hoje. Eu não sei como as pessoas que chegam hoje aqui, como elas se encontram. Talvez seja ainda mais fácil. Mas, assim, naquela época, eu não tinha tanto contato com brasileiro. Não tinha comunidade brasileira, não tinha essa coisa aí. E... Nossa, eu aprendi na raça mesmo. Mas... Na raça mesmo. O francês foi na raça. Eu acredito que às vezes a melhor maneira de se fazer é aprender ali apanhando, né? Do que a gente fala chamando joelho de amarelo, joelho de Jana, entendeu? Verdade. Chamando, né? Você vai assim, você vai se descobrindo. Existe, hoje olhando sempre as experiências, as pessoas sentam aí no seu lugar, daquilo que eu venho... que pra mim é sempre muito bom estar aqui, eu sempre falo isso, eu só vou aprendendo, só vou ganhando, só vai me adicionando, assim, mas, por exemplo, o Guilherme, ele tá aqui há 1 ano, vai fazer 1 ano agora que ele tá aqui, então, existem outras dificuldades, existem outras coisas que, de repente, eu não passei, mas muitas coisas que nós passamos, ele não precisou passar. Ainda bem, né? Você tá entendendo? Né? Existe uma certa facilidade, entre aspas, que foi deixada por nós. Sim. Vamos dizer assim. As trocas são mais fáceis, eu acho. Sim, entendeu? Aí, tipo assim, o que pra você no começo, a gente acabou nem falando sobre isso, mas a gente vai voltar depois. O que pra você no começo foi choro, foi dificuldade, tá longe de família e tal, que eu sei muito que você passou. Imagino, quer dizer, pelo que mesma coisa eu passei, porque não tinha, ele tinha que ligar na vizinha pra chamar minha mãe e falar, seu filho vai ligar tal dia, você vem aqui. No orelhão, essas coisas. É isso mesmo. Entendeu? Comprar cartão. E eu, quando eu fui pra Portugal, fui pra uma vilazinha perto de Aveiro,
Quer dizer, perto de Anadia, centro de Portugal. Então, eu tinha que fazer 2,5 km de bicicleta para achar o orelhão, comprar um telefone e ligar para minha família. E aí, no banquinho, eu tava ali ligando. Eu já chorava ali no colo da minha mulher, porque, né, você tá longe, meu. Muito. As festas de família que você não tem noção. É verdade. O frio. Olha, porque São Paulo tem um frio, mas não é um frio como aqui. Em fevereiro, quando você tem que colocar aquele tanto de roupa em cima de você e acordar 5 horas da manhã para ir trabalhar, bate uma depressão. O frio machuca, né? Bate uma depressão. A gente pensa assim, nossa, é fevereiro. Tá todo mundo no calor. Todo mundo desce pra praia. A gente acorda 5 horas da manhã pra pegar o trem. Eu me lembro que eu pegava um trem, era de 5 e pouca, 5:30 da manhã. O primeiro era. E no trem, assim, olha, como era o trem de imigrante mesmo, porque tinha o cheiro das marmitas. Nossa, é verdade. Já tem o cheiro das marmitas. Das marmitas. Todo mundo indo... de manhã cedo, tinha o cheiro das marmitas. Então, você vê que o trem de manhã cedo é realmente que pega batente pesado. O primeiro trem de manhã, 5:30 da manhã, era o que eu pegava. Lembro que, às vezes, logo quando eu cheguei também, algumas vezes a gente pegava o trem pra ir pro trabalho, né? Uma vez um amigo da Guiné, ele falou assim, brasileiro, só tem imigrante aqui dentro desse metrô. Eu olhei assim, sabe? É verdade. Tinha brancos, mas... cheiro da comida. Sabe? Só tinha imigrante ali dentro, todas as cores, negócio hiper colorido, assim. De manhã cedo olhava lá, nossa, é verdade mesmo, assim. Meu, era doido, assim. Foi muito interessante aquela época também. Quando a gente chega aqui, é aquela coisa, assim, né? É um conforto que a gente não tem. Eu não sei, minha vida não foi tão confortável no Brasil, não é isso. Mas quando eu falo do conforto, são as trocas. Uhum. Hoje as trocas são mais fáceis. No início aqui, a gente não tem as trocas. Eu não sei como foi com você, mas eu tava na casa que é meu marido, né? E então ele trabalhava o dia todo, eu saía bem cedo, ele saía logo depois, eu chegava, ele não tinha chegado. Então, assim, muito tempo de solidão. Eu acho mesmo solidão. A palavra certa é essa. Alguns anos de solidão. Porque até a maneira como a gente se relaciona, se você tem um estrangeiro ali, não é a mesma coisa que você chega na sua casa, no Brasil, você toma seu café e tá todo mundo que tá falando na mesa, aquela coisa. Não é igual. Aline, falando disso, como que foi essa introdução da Aline nesse mundo francês? Porque assim, você vende, né? Ainda mais baiano, então, com aquela coisa, todo mundo junto, vai passar as férias, todo mundo na casa da avó, junta todo mundo, colchão no chão, todo mundo fala alto, todo mundo come junto, todo mundo gosta da mesma coisa, entre aspas. Aí, tipo assim, o mundo dá a volta, o seu pai falece, vou atrás dessa língua. O que eu vim fazer aqui? Entendi. Chega agora nesse momento, porque assim... E assim, numa posição que a gente estava conversando off, mas acho que vale muito lembrar, uma mulher. Como que foi isso aí? Não foi fácil, não. A transição de menina, porque eu tinha 23 anos quando eu decidi que realmente eu ia ficar aqui. Eu tinha 23 anos. No Brasil, a gente tem 23 anos, a gente está bem enturmado, de muita família, de muitos amigos, de finais de semana, de comunidades, da igreja, inclusive. A gente está enturmado. Uhum. Então, aquela coisa assim, a gente se acha adulto, né? Mas a gente não é, na verdade, não tem a noção, adulto, né? O que seria um adulto. Não tem. E eles têm essa coisa aqui muito cedo, né? De sair da casa dos pais, por vontade própria, há 22, 23 anos. E some, né? E vai viver aquela coisa assim. Tem a necessidade de sair da casa dos pais. A gente se sente bem na casa dos pais, né? A gente se sente confortável na casa dos pais. A gente tem essa... É cultural mesmo, cultural. Uhum. Então, quando eu cheguei aqui, essa coisa de... eu tô sozinha. Então, eu sou uma adulta responsável sozinha. Olha, muito choro. Muito choro. Porque, assim, não tinha minha mãe... Não tinha minha irmã para conversar. As pessoas que eu frequentei, europeias também,
Então, o europeu, ele se resguarda muito até criar um vínculo de amizade. Que eu até entendo e é realmente muito válido. Claro. Mas, assim, e se resguarda muito. Então, a gente tem aquela vontade do aconchego e não tem aconchego. E eu pensei, assim, eu pensava muito assim, nossa, eu vou endurecer. Eu vou ficar ríspida, eu vou ficar aquela coisa... Foi o contrário, né? Eu passei aquela coisa de começar a olhar de fora a situação e dizer assim, nossa, tira o bom disso aqui. O bom disso aqui é que você pode estar em qualquer lugar e ser como você é e tá na boa. E madura, e vendo todos os pontos de vista diferentes, e aproveitar do calor humano e da frieza humana também, e saber que você não mudou, que você é uma pessoa que você só amadureceu com isso. Isso foi importante para mim. Porque eu não penso que a gente possa crescer sem a adversidade. No Brasil, a gente passa por muitas adversidades. Muitas. Mas eu não sei se a gente tem a consciência da adversidade, porque a gente vive num turbilhão. Uhum. E quando a gente sai do turbilhão, a gente se olha de fora do turbilhão, né? Mas falando nisso, assim, isso é bem interessante que você falou. Você tinha noção do que você tá falando agora, lá quando tava passando, lá naquele momento? Não. Porque Eu entendi. eu olhando assim, eu olho pra mim também e falo, cara, tal, putz, por exemplo, eu trabalhei uma época na Suíça, dentro do túnel, menos 17 graus, menos 18 graus, trabalhando na obra. Aí eu falo, não, isso fez parte do meu crescimento, fez parte, isso me ajudou hoje a ter a mentalidade que eu tenho, a força que eu tenho e tal. Mas aí eu olho, mas lá na época eu falo assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Na época, eu acho que isso passa como aquela coisa de, graças a Deus eu tenho um emprego. Eu não sei como foi com você, mas na época, Ainda bem que eu não posso reclamar não, tô trabalhando. Na época eu pensava assim, sabe, eu dizia assim, peraí, ainda bem que isso aqui é providencial, vai me permitir de ficar aqui. Na época era assim que eu pensava, sabe? Eu dizia assim, ainda bem, tá difícil, mas ainda bem que é um emprego. Ainda bem que é alguma coisa, ainda bem que eu não tô sem nada na minha mão. Aline, a necessidade muitas vezes te coloca em alguns lugares ou algumas situações em que, mesmo sendo negativas ou ruins, você fala, não, beleza, vambora. E a gente nem vê o negativo, que a gente diz assim, se me permite estar aqui pra eu conseguir aquilo que eu quero, nossa, tá valendo. Vambora. Vambora. Tá passando por cima de ninguém, não tá tirando nada de ninguém, nem da boca de ninguém. E tá valendo. Eu sempre dizia assim, não, tá difícil. Não tá difícil. Pô, eu tô na Europa. Sempre eu pensava assim, né? Entendi. Podia estar difícil, porque a gente sente no íntimo da gente a diferença, o frio, a comida. Nossa, comida. Fala de comida aqui. Sabe que foi aqui que eu aprendi a cozinhar, né? Brasileiro, eu aprendi a cozinhar aqui. Quando eu morava no Brasil, eu não tinha nem interesse de saber cozinhar aquela coisa toda. E eu aprendi a me virar mesmo. A gente fica adulto. E era aquela coisa assim, não tá difícil. Não tá difícil, tô comendo. Tô dormindo no quentinho. Tá tudo certo. Tô podendo mandar dinheiro pra minha mãe, tá tudo certo. Sempre foi assim na minha cabeça, de me dizer, olha, o difícil tá sem nada. O difícil é, imagina eu ter que voltar, começar lá de novo, aquela coisa. Não tá tudo bem, tá tudo maravilhoso assim. Isso também foi uma parte que a gente sufoca na gente, né? A gente vai deixando vai sufocando aquilo ali. E com o tempo a gente diz assim, poxa... Respirar agora aqui. Passei por poucas e boas, hein? E, né? Passei. A gente olha pra trás assim e diz assim, pô, ainda bem que isso faz parte do que me ajudou a ser quem eu sou hoje, me ajudou a estar uma pessoa mais forte, mais resiliente, mais corajosa, que vê a vida de uma forma mais analítica, mais racional. Mas, poxa, passei, hein? Precisava também passar por tudo isso? Meu Deus. Se diz, Aí, eu me lembro que minha mãe falou assim uma vez pra mim, nossa, isso foi um tapa na minha cara. Eu nem sei se ela teve essa intenção, mas foi um tapa na minha cara. Ela falou assim, olha, a gente faz escolhas na vida. Eu sei que eu liguei, eu chorei um bocado, aquela coisa. Tava época de fim de ano. Eu não ia pro Brasil. E, nossa, é tristonho um pouco aqui, assim, o ano Diferente, novo. É né? diferente, faz frio, né?
não é a mesma comida, né? Não é aquela coisa, não confraterniza de um amigo secreto, aquela coisa, não tem. Eu tava meio triste, eu lembro, e minha mãe falou assim, minha filha, na vida a gente faz escolhas. Voltou a dizer assim, agora assume, né? Ela não disse. Ela não disse, né? Não, mas você quis? É isso aí. Quer aprender música? Hoje você entende o que eles cantam, eu entendo, né? Mas, então, a duras penas, mas você não fez uma escolha? Voltou a dizer, assume a escolha. Mas ele disse, você fez uma escolha. E aquilo assim, foi um tapa na cara, mas não, é verdade, a gente faz escolhas. Não é porque a gente faz escolhas que a gente não possa fraquejar, né, devido às escolhas que a gente faça, ou se sentir triste em função disso. Mas a gente tem que assumir as escolhas que a gente faz. Me deu uma noção de força. Quando ela falou aquilo ali, eu falei assim, é tipo, seja forte, você escolheu. Vai até o fim, você escolheu, vai até o fim. Nossa, naquele momento não era o que eu queria ouvir. Não era, não era. Mas sempre me vem a ideia, quando atravessa alguma coisa, que não, você fez uma escolha. E tudo na vida é questão de escolha. Na hora que a gente acorda, a gente escolhe a roupa que a gente vai vestir, a gente escolhe o café que a gente vai tomar, a gente escolhe qual trem que a gente vai pegar, com quem que a gente vai falar, o que a gente não vai fazer. E são as nossas escolhas que permitem ser quem a gente é hoje, tá passando o que a gente passa hoje, né? Eu gosto muito dessa coisa, da escolha, pessoalmente falando assim, sabe? Eu olho pra trás, né, e vejo que uma escolha que eu tomei um dia fez com que muitas coisas acontecessem, pessoas que não estão ligadas a mim, pessoas que eu nunca imaginei conhecer na minha vida, viver coisas que eu nunca imaginei na minha vida por causa de uma escolha. Eu quero sair, eu vou sair. E tipo assim, juntou 3, 4 amigos, vamos sair do Brasil, vamos. Todo mundo fechou, vambora. Então vamos armar os planos. Começaram a armar os planos, todo mundo tec. Chegou o momento, ninguém saiu. Você saiu. Só eu saí. Eu mantive a minha escolha. Tá entendendo? E aí o tempo vai passando, lá se vão quase 20 anos dessa escolha em que, sabe, vai acarretando, vai adicionando, vai somando um monte de coisa, mas eu consigo ver que foi essa escolha. Em algum momento eu vou sair fora, ver qual que é. Você tá entendendo? E aí, meu, é tão interessante que você vai olhando pra trás e você vai traçando a linha, né? Acredito que é muito parecido. Muito. Você traça a linha, assim, sabe? Vai voltando, do tempo vai voltando, mas nossa, mas Portugal, não, mas Brasil, não, mas... Entende? E é muito legal esse negócio da escolha. A gente faz uma escolha e ela vai direcionando várias e várias outras. Esses dias eu falei com meu filho, esses dias não, tem um tempo que eu falei com meu filho sobre escolhas, sobre isso. Porque quando meu marido me pediu em casamento, eu tinha passado num concurso público no Brasil da Aeronáutica. E olha que ser controlador de voo em torre de comando nunca passou pela minha cabeça, mas eu fiz o concurso porque eu fiz o concurso. No Brasil, você sabe, quando a gente é concursado, a gente parece que ganhou um bilhete premiado. Né? Então eu tinha passado no concurso. E quando ele me pediu em casamento, eu tinha recebido a convocação para integrar a escola da aeronáutica. E assim, eu falando com meu filho, aí meu filho falou assim, minha mãe, ó, se você tivesse, ficado no Brasil, eu não teria nascido. Aí falando sobre isso, eu fiz, meu filho, ele ter dado um acidente lá naquelas torres de comando. Mas é isso, escolhas. A gente vai pensando na escolha que a gente faz. E olha que interessante tudo que acontece nas nossas vidas, né? Quando a gente decide dar um passo. Olha, sou capaz de dizer que uma escolha que eu fiz lá atrás faz com que eu esteja no estúdio, sentado, conversando com outra baiana que nunca imaginou que se encontraria essa vida em Paris. Imagina. Você tá entendendo? Incrível, né? Muito legal essa. Por isso que eu gosto também dessa coisa da escolha, né? Da gente tomar uma decisão e seguir com aquilo ali. Não abandonar. Exatamente. Não abandonar. Nossa, assim, é muito, muito legal, assim, Aline, a gente também vê você por exemplo, eu tô vendo você contando e tal, com a sua mãe, com a sua família, então eu também, às vezes, me coloco nesse lugar, assim, que é muito parecido com isso, né? E, tipo assim, a minha mãe, às vezes, pedia não, às vezes,
até alguns anos aí pra trás, ai, vem pra casa, volta, deixa o negócio pra lá e tal. E é difícil eles entenderem que você tá aqui, que você já se acostumou, entre aspas, com isso. É a sua vida aqui. Você tá aqui, que quando você vai pra lá, é adorável, é o Brasil, é o seu lugar, é o seu país, mas não é a sua cama. Mas não é mais, não é. Você entende não é mais isso? sua vida lá, Tá faltando algo ali. Faltou, E com o tempo a gente vê que alguns poucos amigos restam, né? A gente troca as informações via as redes sociais, mas os amigos de verdade, de há 20 anos atrás... Ah, não. Né? É diferente, né? Eu tenho três pessoas com quem eu continuo mantendo a mesma amizade. Mas 3. Saí de lá, eu era rodeada de gente, de amiga, aquela coisa. É isso que você tá falando. E a diferença do que a gente vive aqui, do que se vive lá, né? Mesmo musicalmente falando, é complicado, sabe? Não vou entrar nesse mérito, mas sabe, é diferente, é bem diferente. E a gente está aqui, a gente não se sente francês. A gente é no Brasil e também não se sente tão mais brasileiro. Inclusive, você já sentiu isso? Aqui, ó. Leia o que tá escrito aqui. Brasileiro. Eu vi. É aquela coisa da identidade. A gente deixa um pouco da nossa identidade, pega um pouco da identidade deles e já é a nossa vida aqui. As pessoas perguntam, você não tem vontade de voltar a morar no Brasil? Eu fiz, olha, tenho vontade de voltar no Brasil daquele que eu deixei. Mas quando a gente, sabe, é um poeta que diz, eu acho que é Confúcio, que diz que se a gente gosta de um lugar, aproveita bastante desse lugar. Porque quando a gente for da segunda vez, já não é o mesmo lugar. É isso Confúcio, né? Não é mais o mesmo lugar. E é isso. O Brasil não é o mesmo que eu deixei de há 20 anos atrás. Não é. Mesmo que a gente vá de férias, não é a mesma coisa. Tudo evolui. Evolui tão rápido. O tempo passa tão rápido. Né? Eu vou ter que soltar uma propaganda aqui. O tempo passa, o tempo voa. Lembra? Mas continua numa boa. A gente continua numa boa. É bem isso aí. É verdade. Tem algumas coisas assim que a gente... Eu, até no último podcast que eu gravei aqui, eu conversei com a pessoa e eu falei que aquilo que eu consegui somar da cultura francesa, mais a nossa simpatia, mais a nossa benevolência, mais essa vontade, esse nosso gingado, esse calor, dá seres humanos melhores. Sim. É óbvio, né? Sim. É claro, mas tipo assim, pra mim poder pegar coisas boas deles, no bom sentido dessa palavra, eu preciso estar introduzido aqui. Sim, claro. Preciso entender isso aqui, né? Tem uma cantora de jazz que já veio aqui nesse podcast, Katia Werneck. Ela só tá 40 anos aqui. E ela falou uma coisa pra mim que ficou muito gravada assim, me assim, quanto mais você entra dentro dessa cultura, mais você vai entender eles. E mais fácil pra você viver aqui. Claro, Você falou uma coisa muito legal também no começo, que acabou passando, não queria cortar o seu raciocínio, é a coisa de... O francês, eu já falei isso aqui muitas vezes, mas é bom repetir para as pessoas, que as pessoas esquecem isso. Eles não dão a confiança. Você tem que conquistar essa parada aí deles. E a gente, ao contrário. A gente dá e depois vamos ver o que vai dar. Aí dá ruim. Porque a confiança... Como diz a música no Brasil, é uma mulher ingrata. A gente não dá, não. Entendeu? Então, assim, é uma coisa assim que você vai ganhando, você vai... E aí você vai... Eu me vejo assim, você falou assim, olha, eu não sou daqui, não sou de lá mais também, né? A gente é um pouquinho dos dois. Aí, tipo, é a mesma coisa, porque aí nasce o meu filho, eu até falo num corte mais recente que eu falo, pra mim é muito importante que os filhos entendam e saibam amar eles. Você nasceu aqui. Eu vi isso aí. Esse lugar que é seu. Eu falei sobre isso à mesa com meu filho e o pai do meu filho. Esse podcast eu vi, eu achei muito interessante sobre... meu pai dizia, porque o pai dele é libanês, o pai dele dizia para ele que a nossa pátria é lá onde nós somos acolhidos, né? Bem acolhidos. E eu digo pro meu filho que aqui eu pago os meus impostos, aqui eu dou emprego. Aqui eu trabalho e ele pode comer, se divertir do que o pai e a mãe dele. Vive aqui, mas estou falando da mãe dele, que é estrangeira. Então, ele não pode amar o Brasil porque ele não é o país dele. É o país
maternal dele. Como assim? Eu não posso inculcar o meu filho dele não gostar do país dele, que é a França. Inclusive, eu tenho que estar bem integrada aqui para que ele seja um ser humano melhor para o país dele e para o meu também. Tão simples, né? Tão simples, é isso aí. E você falou sobre isso, sobre as pessoas que inculcam a ideia de que a criança vai crescer não gostando do país em que está vivendo. Eu vi isso, achei muito interessante. E é verdade, isso acontece muito em algumas culturas, né? Das crianças dizem que elas não são francesas, mas elas nasceram aqui. A gente tem isso, eu tenho isso como uma vantagem lá no Brasil. Você pode ver um casal de japonês que teve um filho no Brasil e o menino diz assim, eu sou brasileiro. Na escola eu tinha isso. Mas sabe que tem... A gente tem isso no Brasil. Então, tem isso aí. A pessoa acaba tendo orgulho de estar ali. Entendeu? E isso a gente sabe passar para os nossos filhos. Eu acho que como brasileiro a gente sabe passar isso para os nossos filhos. Eu passo isso muito pro meu filho. Se você tem a pátria da sua mãe, mas é a pátria da sua mãe. Você não vive no Brasil. A coisa que você tem da cultura do Brasil é o do que eu transmito para você. Mas é muito diferente de viver lá. Ele fala português? Muito pouco. Ele entende muito bem. O pai dele é francês, é mais complicado. É mais complicado. Ele entende, mas fala muito pouco. Inclusive, ele é aluno de uma pessoa que fez podcast aqui com você, professor de capoeira, o Edinho. Ah, que legal. Que bacana. O mundo é pequeno, mas foi depois, quando ele nasceu, que eu disse assim, não, eu tenho que resgatar um pouco da minha cultura, porque eu estava vivendo muito fora também da minha cultura. Sabe, aquela coisa assim, rodeada da família francesa, E aí, eu disse, não, meu filho, ele vai fazer capoeira. Ele vai fazer capoeira. Aí, com 4 anos, ele começou a fazer capoeira. Legal. Mas é importante que ele tenha dos dois, mas que ele saiba valorizar o país onde ele vive. Isso, eu falando pra ele, eu fiz, olha, se você quiser morar fora daqui também, quando você for morar fora, você vai ter que se integrar culturalmente, politicamente, socialmente, entender como funcionam as pessoas, para você viver bem. E que seus filhos vivam bem nesse lugar onde você vai querer estar, vai escolher estar. Porque a nossa casa é lá onde a gente escolhe estar, não é? Sim. Olha, eu acho que passa muito por aquilo que nós estávamos conversando também em off, que é o autoconhecimento, né? Sim. O desejo de ser melhor. E não tem como você ser melhor estando num lugar que você não gosta das pessoas, não gosta, eles são assim, eles são assados. Cara, conhece eles, por que eles são assim, por que eles são assados? É verdade. Tá entendendo? Eu sempre procurei, mas peraí, por que você já ouviu isso muito no Brasil, como eu? Ai, francês tem um rei na barriga. Né? A gente ouve, Aí eu vim entender. Aí você vai entender a história, aí você vai entender que sempre foi assim. Cara, e não muda. Verdade. Não muda. Não, até hoje, né? As pessoas falam isso, né? Falam da higiene, eu falo assim, é importante que a gente saiba o que ele tá falando, mas quando a gente tá convivendo com isso. Você tá entendendo, você tá... Porque as ideias que são recebidas, né? Pré-concebidas, é muito fácil. Todo mundo vai atrás desse que está muito fácil por ali. Porque assim, a gente fala, nossa, o europeu é racista, o francês é racista. Será? Eu tenho amigos no Brasil que trabalham na imigração. Tenta um estrangeiro ter papéis brasileiros. É muito difícil, é muito mais difícil do que aqui. Eu acho mesmo que esse país aqui é o único país em que o estrangeiro tem até mais direito que o francês. Isso é verdade. Não é? Já ouvi umas coisas assim também que eu fico olhando, nossa, como assim? Mas Você sabe que você falando nisso, é muito engraçado que eu tenho um casal de conhecidos, assim, que a gente conhece eles. Ela é portuguesa, mas nasceu aqui e foi pro Brasil uma época. Pra estudar lá, sabe que os portugueses, como sempre, foram muito influenciados por brasileiros e vice-versa. Ela foi pra estudar lá. Aí conseguiu vaga nessa escola e ficou, universidade, e foi acabando. Aí acabou ali o visto que ela tinha e tentou se legalizar pra viver no Brasil. Ela gosta, fala português igual a gente, assim, sabe? E ela queria ficar lá. Voltou. Por quê? Porque não conseguia arrumar os documentos dela. Consegue. Não, muito Você tá difícil. entendendo? Não dava pra arrumar os documentos dela. Não é fácil. E aí, hoje, ela casou com um brasileiro, e agora ela tem, né? Mas assim, só que aí também já não vai mais, porque ele veio pra cá e ele prefere ficar por aqui e tal. Mas calma aqui. Você tá entendendo? Então, tipo assim, isso que você tá falando é muito verdade.
é complicado, porque eu me lembro que uma época em que a gente queria ter negócio no Brasil, a gente foi prospectar no Brasil, foi procurar saber. Nossa, muito, muito, muito difícil. E muita experiência, assim, de estrangeiros que estavam voltando, né, para o país, porque não conseguia prosperar o negócio em nível administrativo. Eu falei, realmente. Então, tem essa coisa de contrabalancear as informações, né? Quando a gente está aqui, a gente sabe qual é a realidade. Claro. Né? A gente batalhou, tá aqui, mas a gente conseguiu um pouco mais fácil do que se fosse eles lá. É mais difícil. Sim, totalmente. Totalmente, é verdade. Você falou também da família, né, de estar no meio deles. Como que foi chegar você na família dele, né, do seu marido francês? Foi bem aceito? Porque tem várias histórias, né? Tem várias vertentes, né? De cada um tem um seu, minha sogra foi complicadaça, não gostava de mim. O outro não, eu já ouvi gente falar assim, cara, a própria Kátia falou assim, cara, a minha sogra me ensinou a pegar numa colher. Saber para que era aquela taça. Então, existem vários tipos de experiências. Como que foi essa... Eu me lembro que minha primeira experiência com a família francesa foi... Eu não gosto de maçã, nunca gostei. Maçã sempre me... Maçã me dava náusea. Desde pequena, não tem o que fazer. Maçã... E eu me lembro que a sobremesa era a compota de maçã do jardim que eles fazem com todo prazer, aquela coisa. Aquela compota do jardim da casa. Aí eu, meu Deus. Como eu vou comer esse negócio? Comi assim, de um cantinho da boca. É tudo de maçã, tem a cidra, né? O cidra e tudo. E fiquei muito constrangida. Mas, olha, quando eu cheguei aqui, era assim... eu era muito nova, 23 anos. Foi quando eu comecei realmente a me relacionar... 24 anos, quando eu comecei a me relacionar com o pai do meu filho, meu marido. E a família francesa me tinha como um bonequinho, sabe? Legal. Não sei se é legal, porque assim... entendi, tipo uma bonequinha. Uma bonequinha. Cuidadinho, cuidado. Mas assim, é aquela coisa assim, veste isso. Tá, entendi. Faz isso, faz aquilo. Tipo, você... Eles queriam te domesticar. Porque assim, na verdade, eu entendi uma coisa. Quando a gente não fala bem a língua, a gente tem a impressão que o outro não raciocina. E a gente também faz essa associação em português, a gente também faz isso. É incrível. As pessoas têm a noção de que se você não fala bem, você não raciocina corretamente. Entendi. Não é? Você não está no mesmo patamar, na a hora que você coisa. está ali observando tudo, entende tudo, você só não se exprime de forma... correta, de repente? Você não se exprime de forma fluida. Sim. Né? Você tenta colocar de forma correta porque você faz a tradução, mas não é de forma fluida. Então, eles têm a impressão de que você não raciocina, não tem como chamar? A lógica do pensamento como eles, né? Então era... Eu não sei se por proteção... Sequência de pensamento não é a mesma. Não é. Eu não sei se era por proteção ou por seta a priori aí, que é de pensar que você não pensa. Que era assim, faz isso, não faz isso. Faz aquilo, veste isso, não veste aquilo. No início, a gente aceita, porque a gente está ali, né? E eu me lembro há uns 2 anos, a minha cunhada falou assim, nossa, você tá bem diferente, hein? Do que porque eu tenho de meu caráter. Eu sou quem eu sou. Mas assim, eu acho que talvez tenha as duas coisas. Tem a ideia de cuidar, mas tem a ideia de submeter um pouco, porque você não está no mesmo nível. Então, você não é da França, então eu vou te explicar como é aqui, eu vou te mostrar como faz aqui, que não é assim. Eu me lembro que eu pus a mesa e eu coloquei os garfos assim, ela foi lá e virou os garfos, todos os garfos, eu aprendi. Ainda mais um pouco mais tradicional, da onde que é dali, é mais diferente. A colherzinha, ela coloca na frente, assim, do prato, né? Não é aquela que a gente faz, né? A gente nem coloca a colher da sobremesa quando a gente põe a mesa, não é? Então, a gente tem... Eu não sei você, mas na Bahia eu não comia a entrada, o prato, a sobremesa, o queijo, não tinha. Filha. A gente cortava a banana na feijoada, então, sabe aquela coisa... Então, tinha isso, assim, do querer mostrar como é aqui. Me ajudou muito. Porque
porque foi uma escola para mim, claro, de ter me integrado, porque eu aprendi como eles pensam, como eles agem em função daquilo que eles pensam, como eles se posicionam também, né? Porque é importante saber como eles se posicionam. Claro. Face Que a momento você muitas... pode rir, que momento você fica mais quietinho. como eles se posicionam de tudo, né? Dos outros, em família, fora do contexto familiar. E isso foi para mim uma escola. Foi realmente... Não foi assim difícil, porque quando você tá querendo aprender, você fica de boa e aprende, né? Claro. A gente baixa as orelhas e a gente aprende que tem que aprender. Mas foi assim, essa de colocar você como um... Ah, não, você não fala francês, você não raciocina. Peraí que eu então, vou te você não raciocina. guiar aqui na coisa. Não, você não raciocina. Então, você é um pouco... Eu pego você aqui, boto você ali. foi um pouco assim, esse início da... Mas não, foi uma escola. Pra mim foi uma escola. Você sabe que eu acredito muito nisso, assim. Essas coisas vão fazendo que você vai amadurecendo e vão te dando mais casca, mais força pra falar, meu... A gente sabe onde se colocar e colocar o outro. Exatamente. Né? A gente aprende como se colocar e colocar o outro também, né? Eu vou repetir uma coisa que eu ouvi aqui. Não lembro se eu falei, tava no ar, no outro podcast, ou tava fora. Eu não me lembro, eu vou repetir. A gente tava numa vez numa reunião e um dos chefes que estavam lá com a gente, francês também, Breton, que falou que a cabeça dura e tal. E a gente conversando ali, e, sabe, ele, em algum momento ele ficou bravo porque tinha muitos imigrantes lá e alguém falou mal da França, assim e tal, sabe como eles são, falou mal da França. Quer dizer, como todo mundo falou mal do seu país, você não vai gostar muito e tal. E aí ele falou assim, vocês estão aqui também só por causa da segurança social. Nossa. Falou. Mas é tão, vamos dizer, infame da parte dele, assim, porque acabou a conversa e eu fui perguntar, o que é segurança social? Entendi. Naquela época... Eu nem sabia o que era segurança social. Entendeu? Nem sabia o que era aquilo. Naquela época. Hoje, ótimo, eu sei que tem isso. Sei dessa realidade. Mas aquilo serviu para aquilo ficar na minha cabeça e tentar entender. Mas peraí, por quê? Faz mal, de repente. Uma pessoa ouviria aquilo e retrucaria. Claro. Mas eu fui tentar entender, comer, fazer parte desse negócio e ver, né, exatamente o que é esse negócio de segurança social. Por que ele tá falando isso? E aí hoje, tantos anos depois, isso me dá um sossego enorme, porque eu não vim atrás disso. Tá entendendo? Eu acho mesmo que a comunidade latino-americana é aquela que faz menos barulho. Sim. Não é? Pode continuar, É a Gui. comunidade que a gente não ouve falar em negativo, né? Porque eu não sei muito das outras, assim, mas eu observo. A gente não ouve que brasileiro trouxe a família inteira para isso ou para aquilo, para um cuidado de um cirúrgico. Não, a gente não ouve isso. É muito raro. Então, é que assim, eu acredito que tá tudo muito ligado, assim, sabe? Eu acho que como nós temos uma mentalidade muito próxima do europeu, nós somos colonizados por europeus, nós temos uma cabeça diferente, então automaticamente a gente acaba passando que por eles, entre aspas, né? Entre aspas. E aí, quando você vai para outros povos, outras, sabe, culturas, aí já passa por isso. Na verdade, assim, eu percebi que não existiu uma abertura de portas para brasileiro vir trabalhar. Não foi. A gente veio porque a gente veio. Foi chegando. Veio vindo e iu, como diz o outro. Teve outras comunidades onde houve abertura de portas para que viesse, né? Então foi acolhido em massa para que viesse. Então a gente não teve isso. Então eu acho que é aquela coisa, a gente sabe ficar no cantinho, sabe dar o nosso patinho de gato e conseguir as coisas sem fazer barulho. E eu acho isso legal, muito. Falando em... Termina o seu raciocínio. É isso, eu acho isso muito legal, porque a gente não faz um barulho negativo. Eu acho isso legal. Com certeza, e é sempre bem visto. Isso. Onde a gente fala que é brasileiro, olha, a gente pode falar de racismo o que for, mas todas as vezes em que eu falei sou brasileira,
sempre tinha aquela... o Brasil, aquela coisa, sabe? Dava aquela ideia de encantamento. Uhum. Eu costumo dizer aqui que quando eu falo que sou brasileiro, o sorriso volta. É isso. Tá entendendo? É isso. Sempre foi assim. É isso. Minha esposa, Dona Tata, nós temos um traiteur brasileiro. E então eu já aproveito de fazer uma propaganda aqui, Guilherme, posso? Vou fazer uma propaganda rapidinho aqui, que eu já esqueci de fazer a propaganda. Galera, nós temos aqui a nossa patrocinadora oficial do podcast e gostaria de convidar vocês a seguirem a página Dona Tata, @Dona Tata. Bolo, pão de queijo, brigadeiro, tudo que é especialidades do Brasil, nós temos na nossa loja. Você pode encomendar, você entra no @Dona Tata com 2 N's, 2T, faça sua encomenda. O pão de queijo dela é mineiro, maravilhoso, muito bom. Não estou exagerando, tá bom? Faça suas encomendas. E, Dona Tata, muito obrigado mais uma vez por estar com a gente, por ajudar a financiar que as coisas aconteçam dessa maneira, tá bom? Muito obrigado mesmo. Voltando agora aqui para minha história sobre brasileiros e a nossa empatia, é tão legal assim quando eu vou... Às vezes a gente tá numa feira e eu sou muito sabe, de comunicar, de passar, e eu já percebi que as pessoas gostam disso, gostam de entender o porquê, principalmente o francês, tem essa coisa. Então, por exemplo, vou apresentar para eles o brigadeiro. Sim. Olha, o que é isso? Olha, isso aqui é uma bolinha de chocolate que a gente pega... Né? Sim, que a gente pega cacau, pega leite condensado, e aí eu dou aquela florada, sabe? Tipo, em uma boa manteiga francesa. Uma pessoa já me olha com o olho assim, já dá aquele sorriso. Porque eu sei que a manteiga francesa, o negócio é bom, é deles, eles gostam, têm orgulho de falar sobre isso, sabe? Já olha aqui. Então, tem essa coisa de voltar pra mim aquilo que eu tô passando pra eles. Isso. Essa minha simpatia que você sabe que nós temos, nosso povo tem. Eu exagero nela, assim. Outra vez, eu quero ver um outro exemplo que eu dou. Olha, e esse branco, o que é? Isso aqui é o beijinho. Sabe o que quer dizer beijinho? A pessoa... E eu pergunto em francês, est-ce que você sabe que isso que sabe dire beijinho? A pessoa olha pra mim... Não sei o que c'est un petit bisou. Un petit bisou. Aí a pessoa me olha e já, aquele sorriso já assim... Sério? Eu falei, dizem que quando você come isso aqui, é como se você tivesse sentido um beijo doce, assim. No Brasil, vocês são assim... Cara, eu tô aqui, sou isso. Você tá entendendo? Então, eu passo isso e a pessoa olha e recepciona isso de sabe? A gente tem isso no Brasil, né? É tantos diminutivos. Que dá aquele lado todo carinhoso da coisa. A gente tem essa coisa de acaparar com carinho as pessoas. Verdade. Uma vez um amigo francês perguntou: por que vocês é tudo Ronaldinho, Valtinho, Tiaguinho? Por quê? Aí eu fiquei pensando assim, sabe, um pouquinho, falei, rapaz, é verdade, vamos lá. Aí lembrei dessa coisa, do diminutivo, tá mais próximo, mais carinhoso, expliquei pra ele, né, de uma maneira, entendi. A gente tem mania de acarinhar mesmo as pessoas, né? Quando a gente fala tocando nas pessoas. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei observando, a gente não toca em ninguém. A primeira vez que meu marido foi no Brasil... Não, foi muito estranho. Tinha que ter filmado. A primeira vez que minha mãe viu ele no aeroporto... Exatamente. Ela foi pra cima dele pra abraçar ele, não sabia onde pôr as mãos. Então ele tava com as mãos assim. Eu falei, você abraça também, meu filho. Recebe aí. É aquela coisa, sabe? A gente tem isso de tocar, de falar, de acarinhar a pessoa com as palavras também. E isso eu sempre tive aqui em Retorno, quando todo o Brasil, o sorriso volta. Na hora. Tem até não sei se o Guilherme lembra, o Júnior das Covas, Gui. Ele foi também pra família, acho que da irmã dele, enfim, alguém da família dele que tinha casado com um francês, e foram apresentar o rapaz, tinha acabado de chegar, esse aqui é o Júnior, ele já foi abraçar a pessoa, aí o francês todo meio, sabe, todo perdido, assim, totalmente, não sei o que é. Mas, é tão interessante isso, que assim, o Mathieu fala aqui no podcast também, que ele aprendeu muito com isso. Ele fala, a experiência dele falou, e eu achei maravilhoso, tipo assim, me tampou um buraco que eu tinha, essa coisa de vocês, de estar próximo, de abraçar, sabe,
expressar literalmente em cima, sabe? Dessa necessidade que a gente precisa, que a gente tem, que é nossa. Que sai, que flui da gente. Dá um cheiro, ninguém sabe o que dá um cheiro. Nossa, isso é muito. Deixa eu dar um cheiro aí. Eu falo pra minha filha até hoje, menina, deixa eu dar um cheiro aí, menina. Cheirar, meu filho, é cheirar. Verdade. Não tem isso. Eles não têm o dar um cheiro, né? Com meu filho, a gente dá um cheiro. E ele fala assim, mamão, ele tem um amigo, ele assim, je pense jamais que la maman de Mathieu essaie que quer que dá um cheiro. Ele me diz em francês assim, eu não acho que a mamãe dele vai saber o que dá um cheiro. Aí eu fiz, não, é coisa nossa. Nossa, dá um cheiro, carinha. A gente tem mania de carinhar as pessoas. Isso é gratuito, nosso, do Brasil. Isso é gratuito. Quando eu me lembro que eu fui passar minha lua de mel lá, em Itacaré. Em Itacaré. Tinha uma pessoa, a primeira vez, né, que ele vai no Brasil e diz assim, e ficou pasmo, uma pessoa de cadeira de roda que ajuda um ceguinho a atravessar a rua, que sai do caixa eletrônico. Fiz, mas isso é coisa Como nossa. assim? É coisa nossa. As pessoas vão fazer esse tipo de coisa gratuitamente. Isso é tão... Isso me faz falta. Isso é a coisa que mais me fez falta. Agora, mais não, porque a gente consegue ter os amigos e estar mais próximo. E aquela coisa de saber se colocar. E que as pessoas aprendem a te conhecer também. Mas no início foi o que me fez mais falta. Falando em fazer falta, hoje, tantos anos depois, o que te faz falta do seu país, do seu Brasil? Ai, tem muitas coisas que me fazem falta do meu Brasil. Calor humano. É sempre o calor humano. É a facilidade que a gente tem de acolher. Isso me faz muita falta. Porque, por exemplo, eu moro em Paris. Se eu me mudar, por exemplo, para Bretanha, então eu vou passar pelo processo todo de novo, sabe? Isso acontece hoje nas grandes cidades, no Brasil, claro, mas eu não tenho esse sentimento de ter de começar de novo. Ter que conquistar tudo de novo, aquilo que foi difícil conquistar aqui. Não, porque existe o calor humano. A gente tá falando de coisas, né? A gente tá falando de pessoas e sentimentos. Sim. Mesmo passando muito tempo, você sente o calor humano lá. Você tem aquela coisa. Tem aquela coisa do, peraí que eu vou ajudar, peraí, pega um copo ali de açúcar. É aquela coisa, sabe, e se junta um mutirão para ajudar uma pessoa, aquela coisa. O que me faz falta do Brasil é aquela coisa da empatia do brasileiro. Que eu dizia muito aqui, que aqui é a apatia. A apatia. Depois eu pensei e vi por que é diferente. A gente entende o porquê é diferente, né? Mas aquela coisa da empatia, de falar, de ouvir a minha língua, de pessoa falar com a minha língua, rir. Quando eu tenho clientes brasileiras, nossa, eu sempre coloco elas no último horário. Porque eu sei que a gente vai tomar um cafezinho. Que a gente vai conversar. Isso me faz falta. Entendi. A facilidade das trocas, assim, da empatia, de se entender, de rir, aquela coisa toda. Isso me faz muita falta. A espontaneidade. A gente não marca pra ir tomar um cafezinho. A gente vai tomar um cafezinho. 2, 3 semanas de antecedência. E eu não tô criticando, tá? Eu acho interessante, mas... É importante que a gente se organiza. A gente aprende a ser organizado. Mas tem aquela coisa de... Tá fazendo o quê? Vamos tomar um cafezinho? Vamos. Vambora. Sentou, tomou um cafezinho, tá aquela coisa. Nem precisa 15 minutinhos. Sabe? Ou tomou uma cervejinha, que toma uma cerveja. Aquela coisa. É mais complicado. Isso me faz falta. A espontaneidade. Entendi. Vamos, é agora, sabe? Isso não acontece, assim. A gente tem que se organizar. Olha, daqui a tal sábado, tem que ver aquela coisa. E isso foi a coisa mais difícil para mim. Organizar me adaptar eu não sei se eu diria falta de espontaneidade, não sei se é isso a palavra, mas ter que tudo ser muito assim, a logística do tempo me dá a impressão de não viver o tempo presente. Entendi. Sabe? E você sabe que é tão interessante que o Mathieu fala, eu tô usando ele porque eu tô vendo da lógica de um francês e essa brasileira falando, assim. E ele fala muito sobre isso, tipo, vamos viver aqui, ó. E eles não querem viver o aqui, eles, entendeu? Tá sempre
É histórico tipo assim, isso, né? Sim, é muito faz parte, né? Assim, tem guerra, tem toda a dificuldade que tiveram para se estabelecer como povo, como revolução, como, enfim, tudo que aconteceu aqui. A gente ouve muito, quando tiver aposentado, né? Eles dizem muito isso. E a gente não pensa que eu estava aposentado, que a gente sabe se vai estar aposentado. Aposentado, não é? Tá longe, sei lá. A gente não vai no carnaval quando... Não, a gente tem que organizar para ir no carnaval. Não, peraí, carnaval é agora em fevereiro. Fevereiro é... Vambora. É assim, aquela coisa do... Vamos viver agora, que agora é o momento presente. E a gente tem muito isso porque eu acho que no Brasil a gente tem... A sobrevivência é uma questão imediata. Sim. Então, a gente sobrevive muito no Brasil. Você tem que... Então, quando a gente está sobrevivendo, a gente não tem como pensar muito lá na frente, né? Aqui a gente vive. Então, a gente tem como se projetar, planificar, planejar, aquela coisa. E tem um lado bom e ruim dos dois. E eu acho que o que me faz falta é o viver o agora aqui. Sabe que até um tempo atrás, assim, a gente recebia um convite de aniversário de alguém que era pra daqui 3 meses. Um ano às vezes. Deus, isso aniversário. Meu Deus, eu nem sabe onde tá vivo. Olha, eu recebi pra o ano que vem. Amanhã tem aniversário aí em casa, hein, velho? Você vem? É isso. A gente vive agora, a gente tá vivendo agora. No Brasil, como a gente sobrevive mais do que vive... Tá ligado a isso também. Acho que tá tudo ligado à dificuldade, sabe? Sim. Automaticamente vai criando outras coisas, outros corpos, enfim. A urgência. Exato. A gente tem que viver urgente, porque a gente não sabe de amanhã. Sim. E eu acho que a gente nem pensa nessa coisa de e amanhã. Que amanhã a gente tá... vai chegar aí. Você conhece brasileiro que tem seguro de vida? Que tem seguro de carro? Que tem... Lá no Brasil, que tem né, essa previdência? Não, porque é cultural, eu acho, é bem cultural, é o que a gente vive, né? Na realidade, né? É isso que me faz falta de lá. Entendi. E o que é bom tá aqui? Como essa brasileira aí também. O que é bom tá aqui? Aqui, putz. Todas as oportunidades que eu tive de crescer aqui. Eu nunca teria tido lá. Eu penso que não. Nunca teria? Não. Eu acho que não. Tendo mesmo passado um concurso público, eu não teria... Não. Se eu quisesse ser quem eu sou aqui, lá no Brasil, hoje seria muito difícil. Hoje, né? Quer dizer, lá atrás seria muito difícil ter o que você tem hoje. Exato, isso. Entendi. Eu acho que eu não conseguiria chegar no que eu sou, no que eu tenho hoje, da maneira como eu comecei, se eu começasse lá da mesma maneira. Não seria. Tá certo. Aline, você falou que você veio pra cá, então, deixa eu só fazer assim, um resuminho pra gente chegar onde eu quero que você fale agora sobre isso. Então, você veio pra cá pra estudar, muito por conta desse sonho, essa vontade, né, de entender o Christoph. Enfim. A Piaf, o Gainsbourg, e outros. Mas, enfim, você veio pra cá, estudou, batalhou, trabalhou, né, mostrou quem que é o povo brasileiro, porque na realidade mostramos isso aqui muito, e eu vejo muito isso aqui. Sim. Batalhou, mostrou, voltou, antes se apaixonou por alguém, voltou, depois continuou trabalhando, mostrando, e o tempo foi passando, as coisas aconteceram. Quem você é hoje? O que você faz hoje? A Aline de hoje tem um diploma de biomedicina e trabalha na França com estética avançada. Hoje eu trabalho com um gabinete de estética no 17, muito cliente francês, inclusive. As pessoas pensam assim, você não fala nada do seu trabalho em português. Mas eu falei, nossa, tem 20 anos que eu tô aqui. Muito difícil para mim de, sabe? Você não aprendeu nada disso no Brasil? Eu vou no Brasil para fazer atualizações, mas é isso que você está falando. É exatamente isso que você está falando. A gente está tão integrado que acaba vivendo o que as pessoas vivem aqui, sendo o que as pessoas são aqui. A Aline de hoje, ela tem um gabinete de dermopigmentação estética avançada, e adoro trabalhar com isso, porque é o que faz as pessoas se olharem no espelho de forma renovada. Completamente diferente de uma pessoa que ia trabalhar na parte administrativa lá no Brasil, de tirar do bilhete premiado. Então é isso, eu tive a oportunidade de fazer aquilo que eu sempre quis fazer. Quando eu desenhava, eu era criança, eu desenhava. E um dia, eu desenhando, eu vi um espetáculo do Cirque du Soleil na televisão. E eles falavam francês.
Eu sabia já que era o francês, mas não sabia o que estava falando. Eu sabia que eu desenhava e disse, nossa, um dia eu vou ver os desfiles de moda na França. Nunca vi um desfile de moda aqui, não. Mas eu tinha essa ideia da França, da coisa da França. E sempre gostei de... a ideia era fazer as pessoas se sentirem melhor. Do que eu quis fazer sempre foi fazer com que as pessoas se sentissem melhor. E aqui eu tive a oportunidade de trabalhar com esse trabalho, com isso, já há vários anos. Quando as pessoas se olham e que tem uma cicatriz que elas não veem mais, tem olheiras que elas não veem mais, tem um emagrecimento como elas desejam ter um emagrecimento, uma parte do corpo, um defeito corrigido. Nossa, e que se olha e que diz assim, nossa, melhorou bastante. Parece pouco, porque a gente fala muito que o físico é superficial, mas o seu corpo ele vai te acompanhar até o final da vida. Você tem que olhar e se gostar. Não é? E quando a gente se gosta, tudo é mais fácil para si e para os outros. Na verdade, a vida é muito mais fácil quando a gente aprende a se amar. E que você começa a passar pela parte estética, pouco importa. A minha contribuição é que a pessoa passe a se gostar. E eu gosto de ver as pessoas se gostando, sabe? Isso me dá satisfação. E como que a estudante de francês chega nessa parte da estética? Foi o gosto, foi estudando, foi achei isso aqui que eu quero fazer? Na verdade, eu nunca me integrei com a cultura da empresa aqui. Nunca. Meu pai, de origem libanesa, sempre teve negócio próprio. Então, eu acho que talvez eu tenha crescido com a ideia de ser meu próprio patrão. E quando eu trabalhava em empresas, é aquela coisa da insubordinação um pouco escondida, sabe? Porque a gente não pode ser insubordinado, mas é insubordinado. Então, me satisfazia trabalhar para outras pessoas. Então, sempre quis trabalhar para mim. A ideia era trabalhar para mim e fazer aquilo que eu sempre quis fazer, gostava de fazer. Então, eu gostava de desenhar. Então, eu comecei com a tatuagem artística, que passou a ser tatuagem estética, que passou a ser estética avançada. Os meus diplomas de biomedicina e tudo se juntou. Eu disse, agora é. Legal. Sabe? Então, você faz tatuagem também? Eu fazia, né? Tatuagem artística, eu sei tatuar. Então, eu sei tatuar porque eu sei desenhar. Então, começou assim. Eu queria não trabalhar. Na verdade, eu trabalhei em administração. E trabalhar em administração, nossa, eu tive um burnout tão grande. E aí, aquela coisa assim de, nossa, faz o que você gosta de fazer. Aproveita, deixa que você tá parada e vai ver. E foi assim, eu desenhava. E uma pessoa, um dia, uma colega de trabalho que teve um câncer, disse assim para mim, esses desenhos... Nossa, Aline, quando eu terminar meu tratamento, você vai desenhar minha areola. Você vai me tatuar minha areola. Olha, se chama Jéssica, eu vou falar. Fiz, Jéssica, eu nunca tatuei na minha vida. Eu sei desenhar. Ela fez, não importa, você desenha muito bem, você vai tatuar minha areola. Aquilo ficou na minha cabeça. Tem diferença você tatuar com... Como chama o... Agulha, né? A agulha. Eu até esqueci o nome daquele negócio. Um aparelho o aparelho rotativo, da aparelho agulha e um lápis? Tem Muita. muita, né? Então, A dimensão... Você gostava muito do seu desenho, né? A dimensão do 3D, né? Aham. Eu fazia desenhos 3D e tudo. Tem a diferença que a pessoa ela confiou em mim mais do que eu mesma em mim. Então, eu falei assim, peraí. Aí, o que é que eu fiz? Eu fui na internet, comprei uma máquina de tatuar. E eu peguei a minha perna. E aí, eu peguei meu telefone, coloquei assim, e eu fiz um vídeo, assim, ó, Jéssica, tô me treinando pra você, tá? E treinei em mim. Então, eu fui me tatuar minha perna. Ela disse, tá, tudo tranquilo, eu confio em você, bora. Então, eu comecei assim, sabe? Nossa. E aí foi. Aí eu fui no Brasil, me aperfeiçoei em técnicas que tem no Brasil. E foi assim, nem eu esperava que ia ter pessoas conhecidas. Olha, eu tive eu vou falar aqui, a Lorma Nudur, que veio tatuar comigo. Incrível, né? A nadadora francesa. Pessoas da televisão, que eu não posso falar quem, que veio tatuar comigo. Que legal. E nunca que eu imaginar. E foi assim, tá. E aí as pessoas falam assim, mas você não faz para brasileiro? Eu fiz, faço, gente. É que eu não posto em português, porque eu tenho mais público francês. Mas por conta do que aconteceu. Claro, é aquela coisa... o segmento. Eu sempre acreditei
que quando a mente e o espírito estão de acordo, tudo vem ao seu encontro. Se aqui você estiver de acordo, não existe dificuldade que vai atrapalhar seu caminho, nada disso. E é isso, eu não sei nem explicar a facilidade com que isso aconteceu. Sabe que ultimamente eu tenho acreditado numa coisa que eu tenho ouvido muito, vem agregar o que você está falando, quando a mente e o coração estão alinhados, o universo se alinha a eles também. Isso para mim é fato, né? Acho que não tem como você querer uma coisa na sua cabeça e o seu coração dizer não, ou vice-versa. Isso não vai acontecer, não vai fluir. Eu experienciei isso de maneira real. Tá vivendo, real, né? Real. Não ter o medo de dizer assim, eu vou abandonar o emprego. Eu abandonei finalmente o emprego que eu tinha da administração pública aqui na França. E aquela coisa, mas você vai abandonar seu emprego? Eu fiz, não importa. É o que eu quero, é o que eu sempre quis. Isso é muito brasileiro, né? Porque francês não é, não. Não, ele não faz. Não. Tem que ter o seguro. A gente tem. Mas, olha, já tô aqui. Já passei por tudo isso, já fiz tudo que. Vambora. Já passei por tudo isso. Se não der certo, volta atrás. Vai, começa. Já tá aqui mesmo, já sabe falar, já teve a oportunidade de conhecer como funciona as maneiras como eles fazem aqui. Do mecanismo. O mecanismo, isso. Sabe como funciona, como tudo roda? Ai, não vai perder tempo. É isso. A vida é agora. Agora. A gente tem que fazer o que a gente tem vontade de fazer e que nos faz bem agora. Não vai deixar para amanhã, nem para depois. Para quando morrer. É hoje. É hoje. E você trabalha numa coisa que aqui é muito bem vista. Porque vem de brasileiro. É isso que eu queria chegar, tipo assim, então, é a brasileira que tá fazendo esse negócio aqui. Como que é isso? Como que eles... Porque seu público é muito mais francês. Muito mais francês do que brasileiro. brasileiros. E como que... Porque, querendo ou não, sempre tem. Eu lembro que eu já ouvi várias vezes, tipo assim, vocês é o povo que tem adoração ao corpo humano, né? O corpo. O brasileiro, o brasileiro. Sim, você e do francês falando, né? É isso mesmo. Vocês têm adoração à estética, vocês gostam de e tal. E é isso mesmo, assim, eles... É isso. Quando eu comecei... As pessoas não colocavam muito que ia funcionar porque a cultura do corpo aqui não tinha chegado, né? Era muito tabu. Faz quanto tempo que você tá nesse... Tem muito tempo já, tem uns 8 anos já. Entendi. Então, era muito tabu, aquela coisa do tabu mesmo. Até as academias não eram a mesma quantidade que tem hoje. De jeito nenhum, hoje... Tem muito mais gente de coração quebrado lá. Nas academias estão cheias, lotadas. Verdade. Mas é verdade que, na época, as pessoas falavam assim, tabu. E tanto é que o mais difícil para mim eram as postagens, né? O antes e o depois. Aquela coisa assim, eu tenho uma verruguinha, que alguém que te segue vai ver que eu tenho, que foi eu, aquela coisa. As pessoas têm muito de não mostrar. Enquanto a gente no Brasil faz uma cirurgia, diz assim, pra vizinhança inteira, me operei, tô de seios novos, quietinhos né? ali. Aqui não, aqui ninguém pode saber. Era muito assim, hoje mudou bastante. E eu agradeço aos cirurgiões brasileiros, aos médicos brasileiros, porque eles dão essa credibilidade. Tudo que acontece a nível estético no Brasil vira referência em todo lugar na Europa, né? E isso é incrível. Graças a eles, as pessoas têm essa visão assim de, não, vem do Brasil, então é bom. Tem outra coisa que eu percebi muito, e é nosso, do Brasil, quando a gente pega alguma coisa para fazer, a gente faz sem mediocridade. A gente vai lá, chega. Quando eu trabalhava de limpeza, nossa, uma vez uma moça falou para mim, nunca minha casa foi tão limpa, sabe? A gente limpa a casa, a gente não faz aquela coisa por cima, a gente não é medíocre. E eu acho que isso é muito de todos os brasileiros que vêm trabalhar aqui, tem essa vontade de demonstrar que a gente é capaz e a gente faz bem a coisa, porque a gente faz bem a coisa. Naquilo que a gente se empenhou a fazer, a gente faz bem a coisa, não é? Eu vou citar, eu queria falar uma coisa antes, passou, vai voltar, mas eu vou citar um exemplo. Lembrei. Eu lembro que pra mim foi chocante quando eu vi a primeira vez, eu achei aquilo, como assim? Por quê? A pessoa não tinha um cabeleireiro e ela fazia lisagem brasileira. O alisamento brasileiro. Sei. Ela colocou um banner enorme na frente do coisa dela. Lisagem brasileira.
fiquei olhando aquilo e falei, gente, mas por quê? Depois, conversando com vocês, com as mulheres que trabalham, né, vendo e tal. Não, aqui é hiper bem aceito. Eles sabem que faz muito bem, a melhor que tem. Tá entendendo? Então você vai ganhando essas coisas, você vai vendo. Igual você tá falando também sobre a faxina. Quantas e quantas vezes, né? Quantas e quantas pessoas já estiveram aqui. Exatamente. A gente, não sei se você conhece a Isa, que faz as unhas. Sim. A gente, uma vez ela também no podcast, faz um ano já, praticamente isso, e ela falou, olha, você sabe que tem pessoas que preferiam que fossem pessoas brasileiras, mulheres brasileiras, que iam fazer a faxina, porque iam fazer uma faxina mesmo, ia só tirar o pó, vamos dizer assim, entendeu? Mas porque eu acho que a gente tem muita coisa de fazer, a gente não é medíocre naquilo que a gente faz com excelência, sabe? Eu penso assim, e isso é uma coisa que eles notaram aqui. Sim. Muito. Sim. Do fato de saber que você é brasileiro, só podia. Ela diz assim pra mim, você é brasileiro? Só podia. Normal. Só podia. Então, tem resultado, tem excelência no trabalho. Isso é muito bom. Isso é a coisa que eu agradeço muito à nossa cultura brasileira. A gente faz a coisa. Você sabe que no começo eu perguntava muito para as pessoas como que eles veem os brasileiros, como que eles se relacionam com os brasileiros. Depois houve, assim, sabe, várias pessoas falam, ai, cara, eu prefiro estar distante, eu prefiro estar longe e tal. E um dia eu ouvindo uma mulher, uma conferencista no Brasil, chama Maria Lúcia Galvão, ela falou uma coisa que aquilo ficou na minha cabeça, assim, sabe? Ela falou assim, a gente tem que parar com essa mania de falar que nós somos ruins, ou que o nosso povo é ruim. Tem. Todos os lugares. Sim. Porque ela falou assim, me passavam isso também. Aí um dia eu fiz um exercício de pensar quantas pessoas boas e quantas ruins eu já tinha conhecido. 90% ou mais eram pessoas boas, pessoas que queriam. E aí eu trazendo essa experiência dela pra mim, eu fui olhando, falei assim, eu vou continuar perguntando, porque muitas pessoas que eu conheço, que eu conversei, inclusive que estiveram sentados aqui, eles me mostram, através das suas vivências, experiências e outras coisas, que, cara, nós somos sim gente que gosta dos outros, gente que tá fazendo por alguma coisa, que tá indo, que, sabe? Claro. E aí eu volto a perguntar isso. Então, assim, é bem isso. É isso. Olha, eu mesmo, tem serviços que eu não faço, prestações que eu não faço, e eu tenho outras colegas brasileiras na estética, e eu digo assim, pode ir, é brasileira também. E elas, é brasileira, como você, então, pode ir, confio, vai. Vou lá. Vai lá, porque esse aqui eu não faço, ela faz muito bem. É importante isso. Eu acho que talvez as pessoas não queiram viver em comunidade, porque realmente, quando você vive muito em comunidade, você tem o sentimento de não se integrar, né? Você tá vivendo só aquilo ali. Mas, nossa, não. A outra brasileira, ela faz muito bem. Ela faz bem as unhas, ela faz bem o cabelo. Meu cabeleireiro é brasileiro. E eu digo, olha, meu cabeleireiro é brasileiro. Então, eu acho que, o contrário, a gente reforça a fiabilidade e a credibilidade quando a gente indica as pessoas da mesma nacionalidade. Claro. Para mim, sempre funciona assim. Eu acho que eu me torno mais fiável e reforço a fiabilidade do brasileiro quando eu indico outro brasileiro para os meus clientes. Né? E quando eu falo da gente de maneira geral. Não, nós somos, sim, pessoas boas. Claro, putz. Eu brasileiro gringo, eu gosto muito de trazer essas pessoas que prestam algum serviço também, não só, mas pessoas que estão nesse momento ou em algum momento prestando serviço, porque para mim é sempre, sabe, muito bacana de ver, poxa, chegou aqui, foi indo, e cara, hoje tá aqui, eu tenho meu negócio, eu me estabilizei, eu mostrei que, tipo assim... É possível. Tá entendendo? E aí é legal a gente trazer isso. Esses dias alguém entrou no meu Instagram e mandou uma mensagem pra mim: cara, olha, acompanho o seu trabalho, quero ir pra França, então tô de olho nos seus podcasts. Naquele momento, a sensação que eu tive é de tipo assim, cara, você já viu um monte de história legal.
Tem. Gente que chegou, trabalhou em obra, tem um cabeleireiro, gente que chegou, trabalhou isso, tem aquilo. E não é o ter só. Não. Eu entendi o que você está falando. Você entende? Entendi. Essa satisfação de se construir como pessoa também. Muito. Porque, na verdade, essa experiência aí nos constrói. Claro. Desconstrói para nos reconstruir. A gente se reconstrói mesmo. Mas é tipo educação de criança. Enquanto você não entende que você tem que se quebrar todo para se fazer de novo, para poder passar para eles, e é durante o processo. Verdade. E é durante o processo. Verdade. Você não entende. Você não passa, você não sai. Por isso que eu te perguntei que aquela hora, mas você tá falando isso agora, mas lá na época você tinha solução? Não. Você tá entendendo? Entendi. E isso é importante, a gente entender e aí passar para outras pessoas. Por isso que para mim é sempre muito bacana, poxa, eu entender. Tem gente, um monte de... Esse dia eu conversando com uma pessoa e eu tive assim a besteira de dizer pra pessoa que não, eu só tenho 2.000 e poucos seguidores e tal, e de repente não tenho tanta influência. E a pessoa olhou pra mim assim, tem, você não sabe o quanto você tem. Tem um monte de gente que tá olhando suas histórias e estão se inspirando nisso aí. As suas não, né? Mas aquilo que você tá passando, e tem gente de olho nisso aí. Claro. Olha, um minutinho do dia, a gente ouve uma palavra, aquilo ali é muito importante esses dias. Eu tava muito desconectada da internet, mas eu tava vendo esse podcast que você falou sobre a educação dos filhos, importante sobre a Marselhesa. Nossa, aquilo ali... Mas é claro, sabe, dá um... Sim, tem pessoas vendo. E às vezes as pessoas não seguem ali logo, né? Nem todo mundo que segue, né? Porque não tá seguindo quem tá vendo. Outro dia eu ouvi alguém dizer que não dá like porque não quer que o logaritmo de Instagram fique propondo o mesmo tipo de imagem, aquela coisa. Então, às vezes nem dá like, mas tá ali vendo o seu trabalho. Tá ouvindo. Claro que tem influência. Claro. Não, mas depois a gente vai entendendo. E por isso que é sempre muito bom ter histórias como a sua, como outros que vêm, que, poxa, passa pra gente que, esse aqui é o nosso povo. Apesar de a gente, vou repetir, falei isso aqui, vou falar de novo, apesar de a gente matar por um pipa, a gente também tem coisas maravilhosas, entendeu? Tem, então, assim, muito legal. E muitos dos brasileiros que já estão aqui vivem muito diferente do que é a cultura de massa no Brasil. Claro, porque a gente vai tendo uma consciência mais individualizada do nosso processo e a gente começa a racionalizar o que passa lá. Então, a gente não vive mais aquela coisa, daquela maneira. Então, a gente nem pode dizer que brasileiro é só isso, porque os brasileiros que estão aqui são muito diferentes também do brasileiro que vive no Brasil atualmente, não é? Porque já passou por um processo enorme de desconstrução, reconstrução, que é totalmente diferente agora do que a gente vive lá, não é? A gente tem aquela coisa do que é a nossa cultura, do histórico que ficou na gente, mas a gente tem a mescla com a nossa vivência daqui da Europa. E isso já faz a gente mais... O brasileiro, eu digo, melhorado. Claro, versão 2.0. Então, melhorado no sentido assim, pronto para... Sabe? Porque a gente já tem a visão de fora da coisa. A gente já não tá mais no turbilhão daquilo tudo que a gente passa lá, que às vezes é um turbilhão que nos permite ver com clareza muitas coisas. Então, a gente tá fora, a gente tem essa possibilidade de estar é o brasileiro melhorado. Ele passou no processador, foi o milho que virou pipoca, sabe? Passou no fogo. Teve que queimar ali no óleo para poder estourar e se abrir. Porque passar por isso aí não é um processo fácil. Não é. Quando a gente pensa que vir para o exterior e conseguir as coisas no nível material, a gente pode se sentir satisfeito. Mas o processo humano, ele é difícil, né? Então, nós somos seres humanos. Então, a gente passa por um processo de quase desumanização, porque a gente passa por um processo de desconstrução cultural para aprender, para se integrar, para assimilar, para viver, para angariar e se sentir estabelecido como ser humano. Não é um processo fácil. Não é. E isso as pessoas, assim... É uma consciência que as pessoas não têm ainda, porque realmente ainda não caminhou nesse caminho. E isso que eu digo, a gente é o brasileiro melhorado. Muito bom isso. Mais uma coisa que eu aprendi aqui, é verdade. Não é? Verdade.
Pra quem tá seguindo a gente, pra quem tá vendo a gente que vive aqui na região, quais são as suas redes pra te procurar no seu trabalho, naquilo que você faz? Eu digo o nome do meu Instagram aqui. Uhum. Mas pro Instagram é o Aline, Aham. é o tracinho de baixo, né? O Aham. underscore, Dermo, Underline. underline, Tá em isso, é o português do Brasil, underline. underline, tá? Underscore. Underline, depende. É o Aline, underline, Aham. Dermo, como dermografia, Dermo, Aham. underline tatu, com Tá. 2T, 2O. Tá ok. A gente vai deixar depois também no card, tá no Eu YouTube, agradeço, onde vai estar obrigada. o seu vídeo Muito e aí legal. a galera que tá vendo, que com certeza vai se interessar continua fazendo tatuagem ainda. As tatuagens médicas, paramédicas. Não tatuagem estética e paramédica, né? Não a tatuagem artística, mas Ah, é? existe uma diferença. Então, A tatuagem aproveita artística, agora. ela utiliza o desenho para Uhum. cobrir. A tatuagem paramédica, ela utiliza uma fórmula da cor da pele da pessoa para cobrir. Que legal. Então não tem. Porque eu acho assim que, na verdade, o que pode acontecer, se é o meu ponto de vista profissional, Uhum. com uma tatuagem artística num ponto em que você quer cobrir, é atirar a atenção mais para aquele local. Então, quando a gente cobre uma cicatriz, uma grande Uhum. cicatriz, com um desenho, a gente acaba tirando o olho das pessoas para aquele desenho, embaixo da cicatriz. As pessoas falam, que tatuagem bonita. Então, você que não quer que a pessoa veja essa cicatriz, vai acabar se sentindo visto, porque o desenho está ali. E você conhece o seu corpo, e a cicatriz está Você ali. sabe que a Você cicatriz é sabe que tem uma pra cobrir cicatriz. alguma coisa. Isso. E você sabe Quer que dizer, a tatuagem. e você sabe que a cicatriz está ali. Então, você tem aquele sentimento de tá cobrindo mesmo? Será que a pessoa viu minha cicatriz? Ou não viu? Será que o desenho cobriu minha cicatriz? Aquela coisa. E isso, nem todo mundo gosta de Uhum. tatuagem, de desenho, aquela coisa. Então, o método é desenvolver a fórmula com a cor da pele da pessoa para cobrir a cicatriz. Que legal. Então você Faço isso. maqueia. De forma definitiva, Sim, que sim. bacana. Então, Não quando só eu falo maquiar, é disfarçar aquilo com ali tatuagem, com com a cor tatuagem. da pele. Eu faço isso com as olheiras também. Eu faço isso com as Que cicatrizes. legal. Faço isso com as estrias. Faço isso com vitiligo. Toda a técnica no Brasil. Essa E aí técnica foi se que aperfeiçoando foi aqui. aqui. E faço muito com vitiligo também. Porque o vitiligo é terrível, né? É uma. Faço também com vitiligo. Que legal, meu. Que E tem legal. outros procedimentos estéticos que eu Uhum. faço também, mas a tatuagem é que eu chamo médica, paramédica, Uhum. né? Paramédica. É muito interessante. Nossa, de verdade, eu não sabia. Quer dizer, de repente não é uma coisa assim, um absurdo, mas pra mim, Né? nossa, eu não sabia que tem como você disfarçar esse tipo de coisa com uma tatuagem, né? Tem. Com tatuagem da cor da pele, na verdade. Que Fica como legal. se passasse uma Como se não maquiagem. tivesse. Por isso que Exatamente. eu falei, maquiar exatamente aquilo que Exatamente tem. isso, é. Se Que camufla, né? bacana. E camufla de forma definitiva. Que legal. Porque é definitivo. Poxa, que legal. Então, galera, vocês que, né, tem, enfim, alguma coisa que você tem um certo problema com Sim. isso, então tem uma tatuagem. Que bacana, meu, que legal. Isso tira muito complexo. Sim, imagino eu. Isso é muito legal. Imagino eu. Uma pessoa que sente complexidade de alguma coisa e se vê diferente, nossa, os retornos são muito, muito gratificantes. Imagino. Acho que, por mais que você faça isso como seu trabalho, né, sua fonte de renda, de lucro, enfim, eu acho que quase sempre essa satisfação que você vê no outro, Sim, isso é isso. bom, É né? muito legal, A tatuagem, por exemplo, quando você reconstrói uma areola de que alguém perdeu o seio, Uhum. nossa, que ela tem aquela areola 3D, que dá aquela impressão de... É 3D, né? Aquela impressão de... eu esqueci É agora a como se fosse palavra. um autorrelevo? É um autorrelevo, Aham. exato, isso. Eu já não sei mais falar para português. Não, autorrelevo, isso aí. E a pessoa sentia, essa semana teve uma paciente, ela chorou nos meus braços, ela ficou tão feliz, ela disse, nossa, não acredito, é um processo tão longo. Isso aqui, sabe, Traz de volta alguma coisa que foi nossa, perdida em algum momento. se sente, é muito humano, é Uhum. muito humano. Que legal. Gratificante Parabéns isso. pelo seu trabalho, que bacana. Obrigada, muito obrigada. De verdade mesmo. Agora, pra gente ir encerrando, é claro que a gente tá longe de família, né, enfim, como a gente já falou muito sobre isso aqui. Mas assim, o que você, por exemplo, olha, me arrependo
Ou não me arrependo de ter tomado aquela decisão lá atrás? Colocando em, sabe, medidas. Arrependimento, remorso. Olha, as perdas que a gente tem, mas que fazem parte da vida. Uhum. É quando a gente não está perto de pessoas que a gente ama e que a gente perde. Essa é a única coisa que... Você se arrepende de ter... A gente sente aquele... Não é um arrependimento, porque a gente fez uma escolha, a gente assumiu essas escolhas, né? É um remorso quase de... Nossa, podia ter estado ali naquele momento. É um arrependimento de uma vez poder ter ido e não ter ido e aquela pessoa se foi. Uhum. Entendi. E eu não tive a oportunidade de ver aquela pessoa, de estar com aquela pessoa que se foi. É um remorso. Você sente aquela consciência que, sabe? Quando a gente está longe, a gente, infelizmente, tem que fazer essas escolhas. A gente não sabe o que pode acontecer amanhã, então a gente não tem como pesar numa balança. E a gente faz o que é importante fazer no momento. De arrependimento não levo, eu levo um remorso, que é de não ter estado quando eu podia ter estado. Uhum. E agora a gente vai só se ver no outro plano, né? Se existir, como diz o outro. Isso. Aline, é claro, eu vou te perguntar uma coisa muito óbvia, mas eu tenho que te perguntar isso, assim, sabe? Aquela moça, 20 e poucos anos, sai do Brasil. Aí agora passa todos esses anos aí, 20 anos. O que é o que mais você vê, cara? Não sou eu, claro, não sou igual, mas o que mais você vê de crescimento, de enriquecimento aí nisso tudo? Eu acho que não agir mais com emoção. Se ressentir e não ser mais capaz de colocar a emoção primeiramente, sabe? Disso tudo que eu passei, assim, de todo o processo de amadurecimento, não agir com emoção, nem por emoção. Nunca agir no calor das coisas. Isso foi uma coisa que eu aprendi aqui. Que bacana isso. A capacidade de esfriar, respirar e analisar antes de qualquer coisa. Não por emoção para tomar uma decisão. Isso tive que aprender aqui. Isso eu aprendi aqui. E eu acho que foi a coisa que a gente passou da fase adulta, a fase adulta, a fase adulta, madura, né? Isso, por que eu digo isso? Porque nossa cultura é muito dramática. A gente toma muita decisão com emoção. Antes, a gente fala com muita emoção, a gente impacta as pessoas com emoção, a gente machuca com emoção, a gente estraga vidas com emoção, né? E isso eu aprendi que não. Então a gente não age com emoção. Isso é a coisa que... Legal. Você conhece o Dr. Alberto Cury? Não. Já ouvi falar. O que ele diz? Me fala. Ele fala que a emoção é uma criança. Toda vez que você toma qualquer decisão com a sua emoção, vai fazer alguma coisa muito errada. Sim. Nossa emoção é a gente pequenininho, novinho, ele fala. Você só vai fazer besteira, ele fala. É isso que eu tava... Eu falei Alberto, é Augusto. Desculpa. Cury. Vou procurar. Ele tem psicólogo, só tem não sei quantos milhões de livros vendidos em todo mundo. Aquele é muito estudado aqui. Eu aprendi muita coisa com esse senhor também. Sou muito, assim, fã dele. Inclusive, a minha esposa tá lendo um livro dele agora e ela vem, amor, olha, isso aqui. Aí pega e me passa aquilo ali, eu fico olhando. Que legal. Aprendi, tem um podcast que eu aprendi muito, assim, com ele, assim, sabe, disso.
dessa coisa da emoção que você está falando, que você aprendeu aqui. E agora eu ouvindo você falar, somos muito assim. Somos. Muito assim. Eu estava explicando para o meu filho que sentimento e emoções são duas coisas diferentes, né? A gente assiste um filme, a gente pode se emocionar assistindo o filme, mas a gente não tem sentimento pelos atores do filme, né? A gente não tem apreço por aquelas pessoas que a gente não conhece, então mas a gente tem a emoção que foi transmitida. Então, o que vem primeiro é a emoção, não é o sentimento. Então, não deixa a sua emoção falar mais alto em momentos decisivos, sabe? Tá falando para ele que não pode, senão vai estragar, como você falou, vai estragar tudo. Vai dar problema. Eu acho que foi o que mais esse país me ensinou. Porque quando as pessoas falam de frieza, hoje eu vejo que não é a frieza, é a capacidade de agir sem emoção. Isso para mim, assim, foi muito claro quando eu passei por uma situação muito difícil com minha esposa no hospital. E naquele momento, os enfermeiros e enfermeiras desse local que é, entre aspas, frio, vieram nos abraçar. Aí esse frio passou a não ser mais frio. E eu fui entendendo algumas coisas e eu vi que, olha, a gente tá tentando só ser racional. Quer ver? E eu fecho, não vou falar mais, tá bom? É o lance de, tipo assim, nós brasileiros, nós estamos acostumados a crescer o filho do lado da nossa casa, construir uma casa próximo da nossa casa, e aí quando a gente vem pra cá, que a gente vê eles, cada um no seu lugar, e deixa, entre aspas, o pai e a mãe pra lá, a gente fala assim, nossa, que povo frio, que povo nasce, nada a ver. Aí o tempo vai passando, e agora eu quero que meus filhos saiam. Vai, cara, vai viajar, vai pro lugar, me liga de vez em quando. Porque aí você entende o processo, porque você cria pra quê? Pra vida. Pra que eles mesmo, não. E a gente não, a gente cria pra ficar ali do lado. Fica ali, guarda aquela Exatamente. coisa. Por muita emoção, muitas coisas e... Claro. O crescimento ele independe da emoção, a gente no contrário mesmo. Tá fora dela. Exato. Tá bom? Exato. Muito obrigada. Poxa, foi obrigado muito a você. Legal. Muito bacana. Ter participado aqui. Muito Eu mesmo. que agradeço. Eu que bom? agradeço. Fico muito feliz. Galera, segue a gente no Instagram, o pessoal da Aline, que a gente depois vai colocar no seu... Vou partilhando depois ali os cortes e tal, com o seu Instagram, ou enfim... que segue você, que vamos tentar colocar alguma legenda lá em francês pra galera ver também, vocês falando um pouquinho disso. Logo que seu público é francês. Para as pessoas entenderem um pouquinho mais também dessa pessoa que veio, mas por quê? Como assim? Entendeu? E a galera que segue a gente, que segue a Aline também, vai lá no canal, se inscreve pra gente continuar sempre trazendo experiência, vivência, mas muita vontade daquilo que eu sempre falo aqui, do nosso povo, dessa resiliência, dessa força de vontade que a gente tem. Tá explícito em várias pessoas, tá na cara. E a ideia do podcast é sempre essa, trazer essas pessoas para cá, dar voz para essas pessoas, fazerem com que a gente conte para os outros, que isso possa continuar me ajudando, te ajudando o Guilherme, ajudando, enfim, várias outras pessoas que estão com a gente, que vão se inspirando. Que tem um propósito, né? Claro, acho que a parte mais legal da vida, muito legal, é quando você consegue passar alguma coisa para alguém. Claro. Entendeu? Quando alguém falou para mim, cara, eu tô de olho nas suas histórias, me senti muito bem. É um grão que a gente planta, né? Exato. É uma sementinha plantada, claro. É claro que tem muitas coisas que te dão um prazer e tal, mas, cara, quando isso toca em você, quando isso fala com você, isso te dá mais força de continuar de fazer, enfim, é isso aí. Eu agradeço, hein? Muito obrigada por ter estado aqui. Eu que agradeço demais, tá bom bom? demais. Obrigado, Aline. Obrigada a você, Cleison.